Primeiro tem que saber se a gente não quer estar frustrado. A vida é frustração. A gente não quer estar frustrado, porque a gente se frustra e a gente fica reclamando da frustração. Ah, eu passei por isso, ah, eu não aguento mais isso, ah, minha vida tá assim. Então, nossa vida é baseada em queixa. Se a gente parar de se queixar na sociedade do cansaço, na sociedade do espetáculo, a gente vai fazer o quê? Então, talvez essa seja a primeira pergunta. Hoje, vivemos em uma sociedade imediatista. E, em função a isso, muitas das vezes, a pessoa com uma rapidez nas respostas, ela é mais valorizada do que quem tem uma resposta pensada. Lu, você já ouviu falar no conto do mendigo em Paris? Não, não conheço. Eu vou falar ele rapidinho. Eh, em Paris, existia um mendigo lá na calçada, sentadinho, em frente a ele, o seu boné com poucas moedas, uma placa onde nela estava escrito: "Preciso de ajuda, sou cego". Um publicitário, ao passar por aquela cena, ele percebeu a situação do mendigo e quis ajudar. Então o que ele fez? Ele pegou aquele cartaz, virou, viu ali um pedacinho de giz e escreveu no fundo do cartaz uma frase e colocou o cartaz no lugar. No final do dia, o publicitário, ao sair do trabalho, passou no mesmo local e percebeu que aquele chapeuzinho onde não existia apenas poucas moedas estava cheio de moedas e dinheiro. O mendigo astuto percebeu, reconheceu os passos do publicitário e aí perguntou: "Foi você quem esteve aqui pela manhã?" E o publicitário falou: "Foi sim". E o mendigo ficou curioso: "Mas o que você escreveu na minha placa? Porque, de acordo com o que você fez, me gerou mais dinheiro, as pessoas não param de passar aqui, deixar moeda, deixar dinheiro". E o publicitário respondeu: "Não escrevi nada além do que é condizente com o que já tinha". Mas o mendigo continuou na curiosidade: "Sim, mas o que você escreveu?". E o publicitário falou: "É primavera na França, pena que eu não posso ver". Então, assim, no episódio anterior falamos sobre autoconhecimento, que nada mais é do que você perceber as suas emoções, não de forma automática, porque senão você não vai compreender o sentido que ela pode causar na sua vida. E hoje falaremos sobre autorregulação, que é justamente depois que você percebe que você está naquele momento de raiva, naquele momento de frustração, como é que você pode fazer para que você consiga administrar aquela situação de uma forma saudável, tanto na sua vida profissional como na sua vida pessoal. Então, hoje trataremos de autorregulação. Pergunta difícil, né? Primeiro tem que saber se a gente não quer estar frustrado. A vida é frustração. A gente não quer estar frustrado, porque a gente se frustra e a gente fica reclamando da frustração. Ah, eu passei por isso, ah, eu não aguento mais isso, ah, minha vida tá assim. Então, nossa vida é baseada em queixa. Se a gente parar de se queixar na sociedade do cansaço, na sociedade do espetáculo, a gente vai fazer o quê? Então, talvez essa seja a primeira pergunta. A gente quer parar de estar frustrado, porque talvez a gente vá passar a agradecer a vida, a contemplar a vida. A gente tem costume de contemplar a vida? A gente tem costume de agradecer que tá tudo bem, que tá tudo quieto, ou a gente já entrou na euforia de só reclamar, que não aguenta mais? Você chega para uma pessoa e conta, sei lá, poxa, o pneu do meu carro furou. Ah, mas você não sabe, o meu furou os dois. Alguém sempre tem uma tragédia maior. Então a gente hoje está numa competição de tragédia. Então será que a gente não quer estar frustrado? Talvez seja uma pergunta para a gente aprender a responder. Perfeito. A gente pode olhar para isso como um ganho secundário, né? É o ganho secundário do sofrimento, Sim, da cultura que a gente sim. tem, do nosso Brasil em especial,
que é o de sofrimento. Sim, Quanto mais eu sofro, mais eu sou acolhido, e se eu sim, sou acolhido, aquilo me consola de certa forma, sim, chama atenção. né. E a gente olha para isso tanto nos fatores, de saúde, como nos fatores emocionais. E isso reverbera não só no ambiente familiar, mas também no trabalho, quantas pessoas em quantos ambientes de trabalho a gente vê pessoas que sentam para murmurar da vida, para falar do mau funcionamento da empresa, Uhum. A ou do queixa. chefe, reclamar do processo, das vendas que não estão acontecendo, enquanto ele poderia ter uma inteligência emocional e converter e reverter completamente aquela situação, aquele panorama. E eles acabam contaminando as pessoas que estão ao redor, não é? Mas aí eu acabo não chamando a atenção das pessoas. E nós, seres humanos, a gente tem necessidade de atenção. Então, quando eu me queixo, quando eu reclamo, alguém vai falar sobre isso. Se eu vou e resolvo o processo, eu não sou o foco É. da atenção. E eu posso não ser compreendida, eu posso não ter espaço. Se todo mundo está se queixando, se todo mundo está reclamando, se todo mundo está sofrendo, aquela ideia de que a gente quer ser igual a todo mundo, nossa mãe dizia: "Mas você não é todo mundo". E a gente cresceu e a gente não aprendeu que a gente É. não é todo mundo. O processo de regulação emocional, ele é um processo extremamente dolorido, ele é um processo sofrido e ele é para poucos. O processo da psicoterapia é exatamente para a gente aprender a fazer o que a gente chama na TCC, né, de autorregulação, autoeficácia e autoconhecimento. Só que as 3 palavras elas começam com auto, então começam de mim. A maioria das pessoas vai para o processo de psicoterapia querendo ser resolvida. Então, por exemplo, eu trabalho com muita demanda de emagrecimento, demanda de ansiedade e depressão. As pessoas querem sair da depressão. É natural, o paciente também não sabe, né? Ele quer chegar na terapia e dizer: "Eu quero sair da depressão, eu não quero ter depressão". E aí, normalmente, a gente diz: "Tá, mas como é que eu posso te ajudar?". E quando a gente fala na psicologia que a gente devolve a pergunta para o paciente, esse devolver, ele não é um devolver do senso comum. Na verdade, o que eu estou perguntando é: o que você pode fazer para me ajudar a lhe orientar a gente fazer um processo de acompanhamento para a depressão, para a ansiedade, para o emagrecimento. Mas a pessoa quer ser emagrecida Hum. pela psicologia, ela quer ser emagrecida pela nutrição, ela quer ser emagrecida pela endocrinologia. Então, quando as pessoas buscam, quando as pessoas chegam dizendo que elas não têm controle emocional, elas querem que a psicologia, dê esse controle emocional. E é um processo de construção. Diante de cada situação de dificuldade, por mais que a gente fale, parece uma coisa simples, é você parar e pensar. Mas a gente tem que lembrar que esse processo não é fácil, porque a dinâmica da vida que a gente vive não é fácil. O mundo é um ambiente extremamente ansiogênico, extremamente violento. A gente sai de casa, o trânsito é violento. Né? As pessoas colocam hoje as mensagens para ouvir na velocidade 2. Até os Sim. streams, eles têm velocidade, quer dizer, então o importante é a quantidade de série que você assiste, não a mensagem que está incluída na série ou no filme. Então você traz isso para o dia a dia. Então quando você precisa conversar com o namorado, conversar com a esposa, educar seu filho porque ele fez uma coisa errada, você não tem paciência e você eleva o tom de voz e você irrita. Quando você tem um comportamento de irritação, o comportamento do outro é sempre resposta, é behaviorismo puro, né? Então, Isso. reforço positivo ou negativo de como você fala. Como a gente já não tem essa autorregulação, o que vai acontecer com o outro? O outro também está desregulado. Então, a gente chega na terapia na ideia de que a terapia vai me regular. E aí a gente vai precisar trabalhar em cada situação. A gente faz muito uma coisa de prevenção, né? De cenários com os pacientes. Me diga um cenário do seu trabalho aonde você teve um aborrecimento com a sua equipe. Ah, Lu, são muitos. Tá, mas me diga só um. Ah, são muitos. Não, mas eu quero só um. E aí a pessoa não está prestando atenção, ela só diz: "São muitos", ela não está prestando atenção no aqui e agora, que eu estou perguntando, me diga um cenário. Aí dependendo da área da pessoa eu digo: "Olha, mas não tem uma situação de reunião que não bateu a meta e alguém vai ali". "Ah, não, é verdade". Quer dizer, eu preciso ensinar a pessoa a pensar. Aí quando ela começa a pensar, aí eu falo: "Tá, mas por que que não teve o tempo de resposta? Se você não sabia o que dizer, por que você não deixou todos falarem?". Mas a gente quer atenção, então a gente quer o tempo todo falar, a gente quer o tempo todo ser ouvido. E cada vez menos a gente tem o tempo de escuta do outro. Isso acontece em qualquer tipo de relação, isso acontece em sala de aula, isso acontece na família, isso acontece nos relacionamentos, isso acontece na escola. É uma professora e 30 alunos. Todos os 30 têm espaço para falar? Não tem. A pró tem que dar conteúdo, 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 conteúdo. Porque o que importa para os pais é a nota que o menino vai ter na escola, baseado na quantidade de conteúdo que a professora deu. Mas quando um coleguinha empurra o outro, não tem esse tempo do diálogo. Por que você empurrou seu colega? Né? E às vezes é uma energia da criança, porque a criança tem energia que está ali latente. Então eu não tenho tempo. Então o processo de regulação emocional ele começa por um processo de auto. Em cada situação conflitante que uma pessoa traz para o processo de psicoterapia, a gente para, problematiza, avalia cenário e a gente vai tentando reconstruir essa cena. Vai acontecer uma cena exatamente igual para ele ter essa performance de regulação emocional? Não vai. Mas ele vai aprendendo previsão de cenário.
Quanto mais previsão de cenário, mais eu estou conectada com o comportamento. Psicologia é repetição. Quanto mais você repete um comportamento, melhor você fica naquele comportamento, né? Junto de um processo de faz sentido? Porque tem gente que às vezes vem para terapia, mas não encontra sentido. Então, eu fazendo terapia para quê? Eu quero melhorar para quê? Essa ideia de melhorar eu não gosto muito não, tá? Mas eu quero me autoconhecer para quê? Porque eu quero ter um melhor funcionamento no meu trabalho, eu quero ter um melhor funcionamento nas minhas relações com meus filhos, eu quero ter um melhor relacionamento afetivo com meu namorado, com meu marido, com a minha esposa. Mas as pessoas estão dizendo assim, não, eu acho que preciso. E aí a gente volta para as perguntas iniciais. É o básico, psicologia é uma coisa muito básica. Mas por que você quer? Você está aqui porque a sua esposa lhe obrigou? Você está aqui porque a escola mandou você fazer terapia? Porque você é o capeta na escola? Não. E aí, primeiro a gente precisa descobrir se a pessoa quer. Porque na psicologia a gente não ajuda quem não quer ajuda. Sim. E aí, muitas pessoas, elas querem ser ajudadas, né? E aí, de novo, o processo. A pessoa, ela quer sair da depressão, mas ela está fazendo o quê? A depressão é um processo extremamente sofrido. As pessoas não têm energia, elas perderam uma função que a gente tem no nosso campo de sinapses, chamada vontade. E essa vontade ela é muito reduzida, ao contrário da ansiedade, que a vontade é muito aumentada. Até você equilibrar, isso é muito difícil, porque você vai pedir para uma pessoa tomar banho e ela não tem vontade de tomar banho. Vontade, uma coisa muito básica, coisas que a gente faz no automático. Quando a gente leva isso para outros cenários, a gente está falando da mesma coisa, só que em situações completamente diferentes. Eu acho interessante, trazendo dentro desse recorte, que o primeiro ponto, quando a gente olha, você me chamou muita atenção, é o fator disponibilidade, né? Eu estou pronta realmente para essa mudança, porque veja, foi o que a gente falou, inclusive, no episódio passado, eu estou na dor, então eu vou ao médico. E eu só vou quando há algo que Uhum. está, Latente. né, que está me incomodando. E a partir desse momento que está me incomodando, entra aí a questão dos meus padrões internos, do meu padrão enquanto sociedade coletivo. Existe todo o sistema que a gente fala, como você falou, dos circuitos neurais, das influências que são muito rápidas hoje. Então, hoje eu quero tudo no automático. Eu quero emagrecer apertando um botão, eu quero resolver apertando o botão, eu quero ir para um psicólogo e ele resolva de imediato, eu quero ir para um terapeuta resolver de imediato, eu quero soluções imediatas, mas eu não quero passar pelo processo de olhar para mim, de me conhecer, sendo que ele é a base para tudo que a gente precisa fazer na vida. Você chegou até aqui e ainda não curtiu? Fala sério. Curte agora, comenta e compartilha com quem precisa também expandir e conhecer mais sobre esse tema. E quando eu me autoconheço, não é no sentido de performance, mas é no sentido de eu ter consciência, ter clareza sobre mim, sobre como eu ajo, como eu conduzo a minha vida, sobre o ambiente ao meu redor, sobre como eu posso reagir diante das situações. E sim, a partir daí, eu vou ter escolhas mais conscientes e poder ter reações melhores. E quando a gente fala isso, é importante falar que isso é um processo. Não é algo que é do dia para a noite. A gente começa se observando, trazendo esses padrões, analisando e aí a partir daí desenvolvendo ferramentas no dia a dia, porque o objetivo hoje é a gente explicar o seguinte: a gente pode fazer isso com ferramentas tanto dentro de casa, que a gente vai falar daqui a pouco, posteriormente, que podem ajudar muito nesse processo, como também no processo mais profundo, com um terapeuta trabalhando a sua psicoeducação. Uhum. Mas que de forma necessária primeiro, se ter a consciência e dizer, realmente eu quero fazer essa mudança da minha vida, porque eu quero ser protagonista da minha história. Eu não quero ser a pessoa que está aleatória nesse universo, nesse mundo, no trabalho, somente reagindo, reagindo, reagindo. Primeiro ponto é, eu estou satisfeito com a vida que eu estou estou satisfeita na forma como eu conduzo a minha vida, como eu falo com as pessoas, eu estou só simplesmente no modo automático, eu estou satisfeita na minha relação, no meu corpo, na minha saúde, na minha vida financeira, e a partir daí entender a si para ver o que pode mudar. Porque antes da gente olhar para o sistema, antes da gente olhar para o governo, antes da gente olhar para todo o cenário externo, é o que está em mim que eu posso entender melhor. A gente falando de uma forma geral, Uhum, né? sim. O que está em mim, de que forma eu posso compreender melhor, para que a partir disso eu possa ter autonomia sobre a minha vida, Uhum. né? Só que a gente não pode desconsiderar a história de vida, né? Exato. Muitas vezes a gente aponta para uma pessoa e diz, Simone é, sei lá, fria. Aí eu chamo de Simone de fria por uma característica que eu vi nela e que me chamou a atenção. É a única característica de Simone? Não, Simone também é muito divertida, porque eu Exatamente. conheço Simone em sala de aula, ela é muito divertida. Mas às vezes as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer uma característica de Simone. E talvez essa característica mais expressiva é aquela que mais reflete a partir da história de vida dela.
Um exemplo, né, que não é necessariamente o caso de Simone, mas só para contextualizar. Imagine que Simone teve uma história de vida afetiva na infância morna. Né? A família dela não era uma família que beijava, não era uma família que abraçava, não era uma família que dizia que gostava, não era uma família que fazia as refeições junto, não tinha um tempo de brincar de qualidade. E Simone foi crescendo mais sozinha, era uma família que cada um era muito interdependente e a gente precisa de algum grau de dependência. Tanto que o bebê nasce, ele é absolutamente dependente. E o bebê precisa ser dependente para ser cuidado pelo outro, porque esse investimento de amor do outro é que vai dar a saúde mental que nós três temos aqui agora, e quem está assistindo eu espero que também tenha, né? Só que muitas vezes esse ambiente ele vem fragilizado, é o que a gente chama na psicologia de ambiente invalidante ou ambiente inseguro, né? Apego inseguro. E essa insegurança, quando a gente vai passando pelos processos de desenvolvimento da primeira infância, da segunda infância e na puberdade, aonde as características da nossa personalidade elas vão ficando mais marcantes, né, no processo de continuidade da adolescência, para a gente fazer o último processo para a vida adulta madura, né, na faixa aí dos 20 e poucos anos até mais ou menos 30, eu me tornei essa pessoa que, a princípio, as pessoas vão dizer se eu sofria, ou eu sou esquentada também. E aí eu acabo cristalizando. Então, veja, tem uma história de vida que no processo de psicoterapia a gente resgata. Por isso que a gente trabalha lá na anamnese a história da doença atual que você está sofrendo agora, está com depressão, ansiedade. História de vida pregressa. Como foi sua vida? Às vezes o paciente não sabe como foi a vida, às vezes você não sabe a sua história de vida. Você conhece a história do seu nome? Você conhece a história da sua família? Você conhece a história de como seus pais se conheceram? Ou a história de uma pessoa que é adotada, porque nem todo mundo conviveu necessariamente com os pais. E a gente tende a achar que, isso é passado, isso já passou, mas isso está o tempo todo na nossa história de vida atual, com pequenos reflexos. Isso não é psicanálise, isso é processo de saúde mental que a gente tem agora. Então, as características da nossa personalidade, elas têm poucas flexibilidades. Mas a partir do momento que a pessoa está disposta a fazer terapia para esse processo de autoconhecimento, de regulação emocional, se a gente não volta numa história de vida, se a gente não entende como os laços afetivos foram construídos, se a gente não entende como a gente aprendeu a se posicionar com as pessoas, seja de maneira mais intimista ou seja de maneira mais expansiva, como por exemplo eu sou, a gente não entende os processos que a gente passa agora. E aí é muito fácil eu querer consertar uma coisa, isso acontece muito com criança em terapia, né? Os pais levam a criança para ser consertada, como se a gente consertasse alguém 2 vezes por semana, talvez, aí durante 50 minutos. Sendo que quando a gente coloca a tarefa de casa, que é os pais fazerem o quê? Brincarem. O trabalho da psicologia infantil é um processo que a gente ganha dinheiro muito fácil, né? O que é que eu digo para os pais? Chega em casa, brinca, chega em casa, conta história, chega em casa, dá Esteja atenção. presente. Mas aí os pais dizem: mas eu não tenho tempo. É porque eu chego em casa tarde. O que é tempo? 3 horas, 4 horas é o tempo do relógio? Não. Se você dá 30 minutos de atenção para uma criança, só brincando com ela, sem o celular, esse tempo é o tempo de qualidade que torna o ambiente validante. Para a criança, quando se tornar esse adulto, ser esse adulto seguro, saber se posicionar. E todos os outros É. processos que a gente precisa para desenvolver nas relações Você interpessoais. trouxe uma coisa, interessante, a gente fala e vai passeando, né, nas informações. Então você trouxe agora imediatamente eu lembrei, eu trabalho em casa, então eu tenho hiperfoco, estou muito concentrada no que eu estou fazendo. Então, antigamente, quando a minha filha vinha fazer uma demanda, falar comigo, eu estava aqui e eu não conseguia sair dessa cena. Ou às vezes eu me estressava, eu dizia: "Filha, estou trabalhando". Depois que eu passei pelo autoconhecimento, e aí é um processo de entender o todo. Simplesmente quando a minha filha vem falar, eu digo: "Filha, só um minuto", eu dou pausa no que eu Uhum. faço e olho para ela, eu digo: "Eu sou toda sua". Isso faz toda a diferença, porque ela diz Atenção. ela diz: "Minha mãe parou para mim", e eu digo: "Eu estou aqui". E eu deixo ela terminar de falar, digo: "Ok, agora eu vou voltar". E aí ela entende que eu tenho que voltar para trabalhar. Isso que você, acabou de descrever é o que a gente chama de exercício de validação. Você valida, você pode não concordar com o que o outro está falando, você pode Sim, achar: "Meu Deus, tem nada a ver". Mas no momento que você olha, que você valida com o tempo de qualidade e atenção, aquilo já é tudo. é. Então, quando a gente fala de ambiente invalidante, que a gente passa por muito, todos nós passamos, né, em alguma medida, mas considerando que a gente está aqui e se tornou um adulto funcional e não é psicótico, a gente teve ambiente validante de qualidade. Não significa ser o melhor ambiente, não existe o melhor ambiente, né? Tem um autor na psicologia, o Winnicott, que ele fala de ambiente possível. A gente precisa de um ambiente possível e a gente está aqui, a gente não se tornou uma psicótica, né? Então, o tempo de qualidade e a atenção de qualidade é o necessário para as relações. Mas na grande maioria das vezes a gente está falando com a pessoa aqui, ó. Tá, Simone, diga, mas isso É. aqui piorou muito as relações sociais. Muito. A gente sempre teve problemas de relações sociais, mas com o advento dessa tela piorou muito. É. A gente pode olhar para isso e dizer
a questão em si é a ferramenta ou como a pessoa lida com a ferramenta? Nós criamos a ferramenta, então a gente deveria saber lidar com ela, uma vez Exatamente. que a gente criou. Foi a gente que foi buscar ela, É né? como muitas pessoas falam, o problema da humanidade é o poder, o problema da humanidade é o dinheiro, o problema da humanidade agora é o WhatsApp. Eu já ouvi isso diversas vezes. E eu digo, Não isso acho. não é problema nenhum. Continua sendo a gente A o problema. questão sempre vai ser o humano, e é como a gente lida com Uhum. as ferramentas que a gente tem. Então, por exemplo, se eu estou em atendimento, se eu estou no momento presente, eu não vou olhar para o WhatsApp. Por quê? Porque naquele momento que eu estou ali, eu estou ali. E muitas vezes eu recebo reclamações de pessoas que querem que imediatamente você tenha a resposta. Eu digo, eu não tenho a resposta no momento que eu estava ocupada. Eu estava no momento presente Uhum. com a pessoa que estava ali comigo, ou atendendo, ou estudando, ou com alguém. Naquele momento eu respeitei aquele processo, então eu vou responder depois. Uhum. E é uma queixa das pessoas de você não Uhum. estava ali naquele exato momento. Eu digo, não, eu não estava. E quando você tem essa consciência e você sai desse sistema, porque é como se essas pessoas, a gente pode dizer, está em uma caixinha ou está em uma matrix de entendimento. Quando você foge desse sistema, você passa a ser o diferente. Uhum. E você É diz, estranho. oi, Tem um por que termo, você está reagindo assim? tem um termo popular que eu já até discuti com Tati sobre ele, né? Falando sobre essa questão do poder. É, é bem popular, né? Quer conhecer o homem, dele o poder. Uhum. E em uma das conversas com a outra amiga, eu repetindo a mesma conversa com Tati, eu falei assim, olha, hoje eu discordo. O poder, ele só potencializa o Características que que você você já sempre tem. fez, o que você sempre fez, não, o que você sempre foi. Então, se você é uma pessoa má com o poder, você vai potencializar isso. Se você é uma pessoa boa, você vai ser melhor ainda. Como no caso da história que você contou, de Paris. Exatamente. Então, hoje eu mudei esse terminho. Não é querer dar o poder, quer conhecer a pessoa dele o poder. Pelo contrário. É dando poder que você vai potencializar o que ela sempre foi. Uhum. Não é isso, Tati? Não, com certeza. E quando a gente fala também, porque, assim, autorregulação, quando a gente fala dentro desse universo, ele é muito vasto, né? Eu fui fazer algumas pesquisas em termos de autorregulação e eu percebi diversos autores que falam, né? A gente tem como principal Daniel Goleman, mas a gente tem outros também, diversos neurocientistas, psicólogos, psiquiatras, que falam sobre a autorregulação, e depois eu vou trazer, a gente vai ter um outro momento para a gente Sim. poder aprofundar sobre isso, e que existem diversas formas, tanto no processo da psicoeducação, enquanto terapia, mas também o seu processo em casa e técnicas que você pode utilizar Uhum. a partir disso, não somente para você ter uma clareza maior e como você reagir diante de situações, mas da forma com que o seu corpo possa ter uma estabilidade. Aqui a gente está falando de mais um processo de clareza, de consciência, para que eu possa ter uma tomada de decisão que antes era o meu sistema límbico que era o meu sistema emocional estava reagindo, que é o que a gente fala de impulso. Eu reajo simplesmente às situações, eu estou o tempo todo no automático. Por quê? Porque ali meu sistema de crenças está funcionando, tem todo um universo ali funcionando. Então, quando a pessoa ela vem com ação, eu vou imediatamente com a reação, com o sistema de impulso automático. Quando eu passo a ter técnicas, algumas exercícios do dia a dia, que são simples, que a gente vai falar aqui, eu simplesmente começo naturalmente a ter mais clareza, né? Eu acho Sim. interessante a gente falar dos benefícios antes de a gente falar da técnica. Eu vou começar a ter mais clareza, eu vou começar a ter mais insight, porque ajuda eu ter mais insight, ajuda a ter uma resposta muito melhor para as pessoas, ajuda, né, Confiança. a ter mais confiança. O que mais a gente pode falar? assim, de- Segurança. Segurança é uma coisa que é muito importante. A gente precisa se sentir seguro. É. O bebê, desde o primeiro momento de nascimento dele, quando a gente acarinha o bebê, bota o bebê ali na hora dourada do nascimento, hoje a gente já sabe que isso é reflexo de saúde mental para a vida adulta. O bebê nasceu com escala de Apgar, ok, a gente bota o bebê aqui no colo da mãe, e aí o bebê, aqueles minutos que o bebê fica ali com a mãe, é ponto de conexão para a saúde mental, é tempo de qualidade, do aqui e agora. Mas, infelizmente, nesse momento, alguém está filmando a hora dourada do bebê. E já está televisionando para 300 pessoas que talvez nem estejam interessadas, né? Mas a gente não consegue mais registrar o básico. Ou melhor dizendo, a gente não consegue viver o básico e quer sempre registrar o básico. E eu também me incluo nisso. Toda hora eu estou postando, estou fazendo e tudo. É só a questão da medida. E por que que a gente faz, né? De novo, qual é o sentido que a gente faz? Então, quando a gente fala de promoção de saúde mental para regulação emocional, o processo do pensar, o processo do por que você está fazendo isso? Toda vez que a gente está fazendo alguma coisa, a gente precisa fazer com alguma finalidade. Por que que eu estou vivenciando tal processo? Sei lá, por que que eu quero emagrecer? Por que que eu quero passar num concurso, né?
Esse recente foi o vestibular de medicina muito concorrido. Por que que eu quero fazer medicina? Ah, é porque eu quero dar uma condição boa para minha família. Mas é só isso. Não tem mais nada, porque é para sua família então que você quer fazer E para medicina, não é você? para você que você quer fazer medicina, né. Minha mãe queria que eu fizesse enfermagem, aí eu resolvi ser professora e psicóloga, frustrei a minha mãe, né. Eu não tenho nenhuma obrigação de responder às expectativas emocionais da minha mãe, embora uma parte de mim queira fazer isso. Meu pai queria que eu fosse advogada, eu também não tenho pretensão nenhuma de responder, embora uma parte de mim me cobre por isso. Meu pai ainda chegou a perguntar: "Mas não vai para psicologia jurídica?" "Não, eu detesto psicologia jurídica inclusive". Então, assim, a gente tem que estar muito conectado com o que a gente quer. Eu nunca pensei em não ser professora e não ser psicóloga, eu não saberia o que fazer. Mas eu tenho capacidade de aprender. Então, a gente também vê o seguinte: várias pessoas fazendo coisas na vida que elas não gostam, porque elas precisam e a sobrevivência faz a gente fazer, mas ela fica na queixa. Ah, eu não me tornei psicóloga. Ah, eu não fiz medicina. Ou então eu não fiz engenharia. Mas não fez por quê? Porque você pode parar em determinado momento e começar a fazer, e ressignificar inclusive essa carreira, porque uma das demandas que chega muito em terapia são as pessoas infelizes no trabalho. "Ah, mas agora eu já tenho 40 anos", tá, mas que bom que você vai começar com 40, né. "Ah, mas é porque", você já pensou, você pode começar com 70 também, mas se você pode começar agora com 40. "Ah, é porque eu não fiz quando nova", mas por que que não pode fazer Eu agora? aproveito esse delicioso recorte para te dizer que eu comecei a faculdade de psicologia aos 40 anos. Não é bom dizer isso, Sim, gente, né? Hoje Simone existe, começou também Né? recente. foi. Estamos aqui. Terminei recente. Já terminou, Terminei. começou recente e É. terminou recente, porque foi rápido e nem parece, né, É, de tão rápido que é. Psicologia também não foi a minha primeira graduação, ela era a minha primeira graduação de escolha, mas não foi a primeira graduação possível financeiramente. E a gente não pode deixar de considerar esse cenário, né, senão a gente vai achar que a vida é o mundo do Peter Pan, que a gente estava falando para algumas coisas que exato. não existe. O mundo da fantasia, ele não existe, mas a gente precisa de pequenas doses de fantasias para viver, porque a realidade é dura demais. Sim, Se a gente não acreditar que a gente pode confiar em alguém, se a gente não acreditar que a gente pode encontrar um amor, a vida fica muito difícil, ela perde o sentido. Quando a gente começa a perder o sentido, a gente começa a perder a esperança. A esperança, ela é uma emoção, né, que está relacionada no campo da afetividade, sim. emoção, paixão e sentimento e ânimo. Esses 5 domínios é o que a gente chama de: "Ah, eu te amo. Ah, eu gosto de você. Ah, eu quero fazer psicologia". Só que se a gente não tiver investimento nesses campos, a gente perde a esperança. E aí sem esperança, aquela que a gente chama muito de motivação. Eu prefiro a ideia de esperança, né, porque a ideia de motivação, talvez muito do contexto, né, organizacional, que é uma área que, não me fomenta muito, mas é a ideia de esperança do que a gente acreditar. Por que que a gente continua todo dia acordando para trabalhar, mesmo numa cidade tão violenta, mesmo vendo pessoas passar fome? Porque a gente acredita, e eu acredito que um dia as pessoas não passarão mais fome. Uma das cenas que me deixa muito mal ao longo do dia é ver uma pessoa comendo lixo. E quase todos os dias eu vejo alguém comendo lixo, porque perto do meu consultório, numa avenida super empresarial de alto padrão em Salvador, quando você passa na esquina de um shopping, tem pessoas comendo lixo. Sim, é o contexto da sociedade onde você vai ver pessoas que estão em suas casas, em seus lares e ao mesmo tempo você vai ver pessoas da mesma sociedade que você vive, porque a gente tem que olhar enquanto sociedade, estamos seres em sociedade, e eu vejo pessoas em situações de rua, eu vejo pessoas em situação de extrema vulnerabilidade em seus lares, e nós nos acostumamos, acabamos Uhum. nos acostumando diante desse cenário. Só que se a gente acostuma, a gente perde a esperança do qual é a nossa parte. Qual é a Exatamente. parte que a gente pode É, fazer? A gente não é a pessoa que vai resolver o problema, mas a gente é a pessoa que está na é, parte de pequenas ações, né? Desde quando a gente volta, por exemplo, desde quando a gente vai para uma sala de aula ensinar alguém, desde quando a gente vende um projeto de sonho para uma pessoa. Você não vende casa, você vende projeto de morar. exatamente. Onde é que a Exato. pessoa quer viver? A qualidade do viver. É o Eu não significado. vendo para a pessoa uma aula de psicopatologia, eu vendo para a pessoa uma maneira de quando chegar um paciente com depressão, ansiedade ou um transtorno psicótico, saber acolher, né. É. Eu não vendo ser psicóloga na faculdade, eu vendo que a pessoa saiba acolher uma outra pessoa, Sim. mas muitas vezes a gente não entende esse processo. Quando as pessoas vêm para a graduação de psicologia e eu pergunto: "Mas por que que você quer fazer psicologia?". "Ah, é porque todo mundo diz que eu sei escutar. Ah, é porque todo mundo diz que eu dou conselho". "Tá, pode trancar a faculdade". Aí Mauro deve ficar arretado comigo, né. "Vai fazer paisagismo". "Não, por que que você está aqui? Você precisa descobrir por que que você está aqui. Por que que você quer psicóloga?". Eu queria ser psicóloga porque eu queria ouvir as pessoas. Eu sempre gostei de ouvir história, mas não é qualquer história, é história de vida. E as histórias de vida que a gente ouve, elas não são bonitas. Eu não escuto história de vida bonita. A história de vida bonita é o final do processo, quando a gente está indo para dar alta ao paciente. Que o paciente diz assim: ah, Elô, consegui me separar, aquele relacionamento abusivo.
Ai, Lu, agora eu consegui tirar meu filho da cama que ele dormia comigo. Ai, agora eu, sei lá, eu consegui emagrecer. Agora eu consegui. Tô fazendo uma transição de carreira atualmente de uma paciente. Tá sendo um processo muito sofrido que a gente tá vivendo junto. Tá abrindo mão de um padrão de vida para viver um processo de felicidade, porque no padrão de vida que ela tem hoje econômico, ela tem esse padrão, mas ela não tem felicidade. Ela veio perdendo muitas coisas nesse processo. Então é sobre isso na psicologia que a gente vem fazer. E Escutar uma hoje, história de vida. e hoje o que tem se visto muito é sobre essa transição de carreira. Muita gente entra na carreira por questão de sustento, Sim. né? E você vê pessoas ingressando em outras profissões depois dos 40, 50, como eu tive Uhum. colegas na sala até Uhum. 60 anos, porque sempre sonharam, estou dando exemplo aqui, em fazer psicologia, mas nunca puderam em função Das demandas das demandas. urgentes da vida, né? E é Exatamente. legítimo também. Exato. Então, entra por necessidade e na transição faz por amor. Isso é bem Uhum. bacana. A gente pode Exatamente. falar que esse processo de autorregulação, que passou pelo autoconhecimento, essas transições e essas escolhas enquanto vida, de expressão de vida, seja ajudando enquanto sociedade, seja você, no seu processo de transição de carreira, Sim. a gente pode falar que isso passa também pela autorregulação. Passa, e é mais difícil. Eu acho que quando vai para o campo profissional é mais difícil, porque você tem um padrão de vida Sim. que você já sustentava e que você acostuma, e ninguém quer perder aquilo que é gostoso, Sim. né? Existe diferença do preço de carne. Tem uma carne que custa um preço, tem outra carne que custa outro preço. E a carne que custa mais cara, ela é mais gostosa, Sim. né? E aí, de repente, você precisa reorganizar a vida para você tentar comer a mesma carne, mas agora você não abrindo mão da família. Normalmente, os processos de transição de carreira que vão perpassar por regulação emocional, a gente vai encontrar emoções muito ruins. E as pessoas têm dificuldade de reconhecer as emoções ruins, porque na psicologia tem uma coisa que a gente chama, num processo de desenvolvimento humano, de acomodação, né? É uma leitura que Piaget faz dos processos da infância. Acomodação e equilibração. Então, quando a gente fala no senso comum assim, você acostumou a ser ansiosa, é verdade. Eu aprendi tanto que é muito confortável para mim agora ser ansiosa. Você acostumou a ser triste, é verdade. Eu vivi tanto tempo triste que eu me acostumei a ser triste. Mas você é tão acelerada. É verdade, eu me acostumei, eu sempre fui tão acelerada. Mas não é normal. Aí a gente fala, tá, você é acelerada. Mas não é funcional. A gente não fala não é normal na psicologia. A gente fala não é funcional. Funcional. Porque a busca da terapia, ela não é a cura. Até porque na terapia não existe. No processo de psicoterapia, com psicólogo, não existe cura, tá? Existe busca de funcionalidade. O que é pra gente funcionalidade? É quando você não tem sofrimento e prejuízo em várias áreas da sua vida: afetiva, profissional, familiar, amigos e tudo. A gente alcança isso raramente. Porque não tem. Isso não existe. Quando a gente fala, talvez pensando aí numa questão numérica na psicologia, a gente atinge funcionalidade sem prejuízo e sofrimento em até 70, 80%. Mas isso já é muito bom para quem tinha 10, para quem não tinha nada, Sim. inclusive. Só que muitas vezes a pessoa vai ter dificuldade de reconhecer. Não, Lu, mas é porque assim, lá no meu trabalho é tudo ansioso mesmo. Eu disse, então, é porque esse trabalho é um trabalho adoecedor. E olha que contradição. Você precisa do trabalho para viver, eu digo que seu trabalho te adoece? Muitas vezes, quando a gente vai resgatar esse processo, a gente já encontra um paciente em afastamento de trabalho por adoecimento mental. E aí você tem um duplo adoecimento, porque hoje você comprovar um adoecimento mental é extremamente sofrido, é humilhante. Você precisa se humilhar para você provar um processo de adoecimento mental, porque ele é um processo invisível. Quando o paciente tem uma perna mutilada na indústria, ele chega na audiência sem a perna, é visível. Quando ele chega depressivo, quando ele chega com burnout, quando ele chega com TEPT, que é o transtorno que mais acomete as pessoas em situação de trabalho, Sim. mas a gente faz uma leitura social muito enviesada desse processo. Então, quando a gente precisa colocar a pessoa para reconhecer qual é a emoção que está fazendo ela sofrer naquele trabalho, ao ponto dela precisar fazer uma transição de carreira, a gente gasta muito tempo na psicoterapia na aceitação dessa emoção. Porque a pessoa diz assim: não, Lu, mas eu sempre fiz assim. Aí a frase que eu digo é: tá, você sempre fez, mas é disfuncional. Observe. Aí a gente tem que contar aquela história. Aí a gente vai e resgata toda uma história de cenário. Mas olha o que aconteceu. Olha quantas festinhas do seu filho você faltou. Olha quantos aniversários de família você faltou. Aí eu também pergunto, tá, mas você queria ir para o aniversário de família? Porque às vezes a pessoa não queria. O Sim. trabalho é uma fuga. Aí você já vai para outro problema. Às vezes a família é ruim. Às vezes ela queria separar, mas não separa por causa do patrimônio. E aí você começa a puxar, porque a transição de carreira é o último ponto. Às vezes, quando você muda a dinâmica familiar, o trabalho melhora. Mas ela está depositando no trabalho o problema. Então, às vezes, um divórcio, um recasamento,
uma reconfiguração de família, afastar daquela família que é pegajosa. Tem família que é esponja, ela suga você. A gente fala muito da relação conjugal, mas não é só a relação conjugal que é adoecedora para as pessoas. Às vezes você está vivendo uma vida de família, onde você é sobrecarregada por essa família. Você está carregando a família nas costas. Aí eu pergunto, quantas crianças tem? Porque se tivesse 5 crianças, tem que carregar as 5 crianças. Mas se for 5 adultos, não tem que carregar ninguém. Mas aí você acostumou a carregar. Como é que você faz para soltar? Porque às vezes também você não quer soltar, porque você é reconhecido na sua família por isso. Tem um gozo secundário, que você falou início, tem um gozo secundário aí. Ah, eu sou a pessoa da família que resolve. Só eu consigo lidar com fulaninho. Mas fulaninho tá pedindo isso pra você? Ou você tá fazendo tanta questão pra você não dar tempo pra sua esposa, pra você não dar tempo pro seu filho, pra você não fazer psicologia que você tanto quis, pra você fazer a pós-graduação que você queria? Porque você tá vivendo em função de agradar. Então, quando eu volto lá e digo que a gente vai trabalhar com a história, é porque a gente precisa resgatar por que que a gente chegou até aqui e tem que contar uma história sobre isso. Aí vem o processo de aceitar essa emoção negativa que está lhe colocando em condição de sofrimento, mas a gente volta no impasse. A pessoa vai dizer: "Ah, mas eu sempre fui assim". Não, ninguém nasceu assim. Não existe síndrome de Gabriela, nem tem no DSM. Para começar, existem processos de escolhas. Claro, muitas das escolhas que a gente fez ao longo da vida foram escolhas inconscientes. A gente escolheu o que tinha. E às vezes o que tinha era ruim, mas era a possibilidade. Quando a gente chega num processo de vida adulta, o esperado é que você faça escolhas que você quer. Mas você ainda é contaminado pelas contingências. Aí é psicologia. Contingência é um conceito da psicologia. As contingências te trazem para ter que assumir a mãe que é idosa, ter que assumir um casamento infeliz, ter que assumir, né, um filho que tem questões na escola, ter que assumir um chefe que é assediador porque você precisa desse salário. Tá. Mas o que você está fazendo então para sair dessa contingência? Só o processo de autoconhecimento é possível. É. Enquanto o paciente não passar, paciente, né? Parecendo que a gente está em terapia. Enquanto a pessoa não passar pelo processo de autoconhecimento, é difícil ela chegar na autorregulação. Porque é o primeiro processo, é o autoconhecimento. Você foi trazendo e eu fui fazendo aqui vários recortes dentro do que você fala, porque assim, eh, eu compreendo, e aí um recorte pessoal, que todo o cenário que a gente tem as contingências externas, mas o que me move diante das minhas escolhas, dos meus padrões inconscientes, são frutos, principalmente como base do meu padrão de vida, do que eu vivi na infância, de como eu signifiquei, não exatamente o fato ocorrido, mas como eu interpretei aquilo e Uhum. levei para mim. A gente poderia falar como uma programação dentro daquele Sim, cenário. sim. Então, as minhas escolhas, elas acabam sendo inconscientes, ainda que dentro do universo adulto, eu acabo tendo respostas automáticas para aquelas situações externas. Então, quando você falou da pessoa que ela quer trabalhar com todo mundo ali, que ela quer cuidar de toda a família, o que de fato pode estar, né, claro que cada percepção é única, mas o que de fato pode estar inserido ali? Por exemplo, a pessoa que precisa de aprovação desde pequena, que precisava ser aprovada e querida e elogiada enquanto criança, e hoje ela continua precisando dessa aprovação dos pais e ela continua carregando todo mundo nas costas. Então, olhar para essa questão de identidade para mim como base para o que a gente quer fazer. Eu vou dar um exemplo meu. Quando eu vim fazer a minha transição, eu sempre gostei dessa área de terapia, psicoterapia, sempre fui envolvida nisso na minha família, mas sempre por ser um processo que já estava ali, nunca liguei enquanto carreira. Era algo que eu já gostava, mas dentro da vida, aí a gente tem as crenças. Ocupou o lugar do hobby, Ó, né? exatamente, vou fazendo diversas outras coisas e o cenário dentro das contingências, até que em um momento eu paro tudo e algo não está bem em mim. Olha a dor, algo não está bem em mim. O prejuízo e o sofrimento. Saio de um trabalho onde eu estava muito bem, em termos de cargo, em termos de trabalho, estava Reconhecimento, bem, aceitação. reconhecimento, muito bem, e digo: "Isso aqui não está mais me satisfazendo". E eu saio daquilo ali e me recolho, eu vou para a caverna, literalmente, para o meu autoconhecimento e compreender. E ali eu digo: "Tem um mundo dentro de mim que precisa entender, porque eu não quero mais fazer isso aqui". E quando eu vou para a identidade, eu compreendo que na minha identidade é algo que eu quero expressar, foi o que você trouxe. Como eu quero trazer isso para o mundo? Mas no sentido de como eu quero me expressar realmente a partir do momento enquanto identidade. Então eu vou me redescobrir enquanto identidade para trazer isso para o mundo. E aí eu venho mergulhar
na mente, nas emoções, nos padrões, na psicologia que eu estou apaixonada, né? Porque eu estou assim apaixonada e foi ela que me Eu empurrou para também. levar. Ela não teve opção. Ela não Não teve tive, ela me opção. empurrou e eu digo, meu Deus, cada dia é uma alegria infinita. E eu digo, é isso que eu quero. E quando você falou das escolhas e do que você precisou deixar para lá, sim, foi um processo em que eu digo, eu precisei respirar fundo muitas vezes. A autorregulação ajuda muito, porque teve momentos de riso e de choro, dizer e agora, porque eu tive que fazer escolhas difíceis para sustentar essa minha escolha que eu digo assim, é ela que move minha alma e é isso que eu quero para a minha vida enquanto transição. E é isso que eu vou fazer. Então, eu precisei sair de um sistema familiar, Uhum. de um sistema social, enquanto todo mundo dizia: por que você vai sair daqui? Eu tinha convites para ser diretora de imobiliária, para ter sociedade enquanto imobiliária. E eu digo: não, não é isso que eu quero. Eu posso trabalhar de outra forma. Meu interesse é ajudar as pessoas de outra maneira e ajudar os corretores, inclusive, a se encontrarem e a Uhum. serem eles. E foi justamente isso que eu fiz. Então, tudo que você falou aqui, todos esses processos Uhum. estruturais, eu me vejo que eu passei por isso. E os mentorados que eu assisto também passam por isso enquanto a base, enquanto identidade, para trazer, reconhecer esses padrões, compreender e, a partir dessa autorregulação, ter uma vida melhor. Você Uhum. falou sobre a questão das pessoas em situação de rua. Há muitos anos eu atuo com um trabalho em conjunto com um grupo maravilhoso, a Família Caravaneira, vou fazer esse parêntese, chamada Caravana do Bem. Para quem não conhece, @Caravana A do Bem. É um projeto social de pessoas comuns como nós, que ajudam pessoas em situação de rua. Então é um grupo maravilhoso, uma família linda que se une, que ajuda, que iniciou com minhas 2 irmãs, com a minha família, que hoje é uma família caravaneira de amigos e a gente ajuda uma vez ao mês. Inclusive, esse final de semana teremos agora a Caravana do Bem, levando cobertores, ou seja, o que que eu posso fazer enquanto sociedade, Sim, a porque eu nossa não posso parte. ajudar todos, mas o que eu posso Quem tá fazer, perto. não é? E enquanto sociedade, porque eu passo todos os dias pelaquela rua, eu vejo realmente aquela situação que é delicada. Então, como eu posso contribuir de alguma forma e aí a gente vai lá e tem esse projeto social, quem quiser participar, tá aí, viu, gente, o convite. É. Hum. Dentro da nossa história de vida e das escolhas que a gente faz, às vezes a gente esquece por que que a gente está fazendo também, né? Ontem eu estava fazendo um relato. Quando a gente faz isso em processo, a gente chama na TCC de autorrelato. O autorrelato, ele precisa ter uma importância, né? Eu só preciso fazer um autorrelato se ele tiver alguma conexão de algum ponto terapêutico que a gente quer trabalhar. E quando eu comecei a ser psicóloga, eu compartilhava consultório, né? Eu sublocava uma sala numa policlínica, enfim, com algumas amigas. E aí eu fazia mestrado, doutorado, trabalhava em um monte de lugar e não tinha como ter um consultório sozinha, até porque não tinha nem o financeiro, nem a demanda, né, de atendimento. E aí algumas situações precisaram acontecer, situações muito graves para eu me lembrar, porque eu tinha me esquecido, apesar de estar no meu radar aquilo, mas eu tinha me esquecido porque eu estava sendo consumida pelo dia a dia, né? Atender, trabalhar, dar aula, não sei o que, fazer um processo e outro, fazer um curso, fazer uma formação. E aí, quando precisou chegar uma situação limite, de eu passar por uma situação de violência em um consultório que eu trabalhava, para eu dizer, é meu último dia de atendimento aqui. E aquele foi meu último dia de atendimento lá. E aí eu fui para terapia arrasada, não tenho mais lugar para atender, não sei o quê. Inventei uma desculpa lá para os pacientes, pedi uma semana. E aí foi meu psicólogo que ele me lembrou, mas Lu, você lembra que você falou quando você estivesse no final do doutorado? Aí eu falei, não, eu não lembro. Eu não lembro. E muitas vezes esse processo de psicoterapia, para você, quando a gente fala olhar para dentro, é para uma coisa que já tinha e você esqueceu, porque você é consumida. Né? Tem aquele livro, esqueci o nome do autor agora, A Sociedade do Cansaço e a Sociedade do Espetáculo. A gente vive a espetacularização da vida, que é performance. Você tem que performar o tempo todo. Eu Exato. faço isso, todo mundo faz isso. Mas precisa ser sempre, o tempo todo, ou a gente tem umas X horas do dia que a gente performance, porque é importante. Quando a gente está aqui, a gente está performando, quando a gente está dando aula, quando a gente... Mas e quando acaba essa parte? Eu preciso continuar ainda performando? E aí muitas pessoas não conseguem desligar. Aí vem o adoecimento do trabalho, porque você não consegue desligar a performance. Você não consegue só, tipo, ser você. E muitas vezes o que ajuda vai ser ter alguém. Alguém que você pode abraçar, alguém que você pode conversar, alguém que você pode compartilhar, alguém que você pode conversar. Mas o que que a gente vê muitas vezes nos relacionamentos? É uma competição. Você chega em casa, você continua performando, né? Com o marido, com o namorado. Quem fez mais, quem ganhou mais, quem atendeu mais pessoas. Isso é uma competição. Então a gente também está perdendo os lugares de referência de acolhimento emocional. Na família. A família é a base de tudo. Existem muitas famílias com problemas que é impossível a convivência. Inclusive, nesse caso, a gente orienta que afaste. É melhor afastar do que continuar em sofrimento. Mas existem famílias muito funcionais.
E se você não tem uma família funcional, você pode construir uma família funcional. Mas aí o que que acontece? Muitas vezes a sua referência de família disfuncional vai fazer você bloquear a possibilidade de você construir uma família nova. Uma família do seu jeito e do jeito que a pessoa que quer compartilhar a vida com você vai fazer. Para quando terminar a hora da performance, quando terminar a aula, quando fechar a porta do consultório, você tem um lugar para voltar. Todo mundo precisa ter um lugar para voltar. Toda vez que eu falo isso, eu me emociono. Que lindo. Porque a casa ela é o templo, não é? Todo mundo precisa ter um lugar para voltar. Perfeito. Perfeito. Falando em autorregulação, Lu, até para você se recompor um pouquinho, vamos levantar algumas hipóteses aqui. Não é fácil, como você falou, é um processo dolorido essa autorregulação, porque você tem que olhar para você. Mas tem situações que elas são mais imediatas. Que sentido? Um policial, ele está de plantão e de repente ele recebe lá um chamado. Olha, tá tendo tiroteio na rua tal, avenida tal, então ele já sai, já entra no estado de ansiedade. Hipervigilância. Ele não tem como dali ele relaxar e falar assim, vou lá fazer um atendimento. Possibilidade zero. Uma outra situação, o professor, ele está dando ali uma aula e você se depara com um aluno de 5, 6 anos faltando respeito, coisa que no nosso tempo não existia, né? Não. Os pais precisavam apenas olhar para a gente entender que tinha que calar. Hoje em dia não, a criança fala, fala, fala. Pelo contrário, o pai às vezes deixa até de estar fazendo outra coisa para dar atenção, priorizando 100% aquela criança, não colocando limite, né? E mais tarde virou as consequências. Mas enfim, aí já é uma outra pauta. Mas vamos lá, o professor ele está lá no seu momento de trabalho e a criança está desrespeitando e ele tem que entender a situação e fazer uma autorregulação sobre aquilo. Uma outra situação, um médico está lá salvando várias vidas e, de repente, ele recebe lá o BIP informando que está com um filho, ou um parente, um ente, uma mãe na UTI, porque ele não pode nem tratar, né? Por uma questão, por uma questão de ética, ele não pode estar tratando daquele ente dele e tem que confiar em um outro profissional. Então, assim, são situações típicas, não digo atípicas, típicas do dia a dia, Situações mas reais da vida real. reais. E como é que a gente vira para uma pessoa que vive o estresse contínuo para falar assim, você precisa de uma autorregulação. Uhum. Como fazer numa situação Falar não vai dessa? resolver. E tem Não. uma coisa que muitas vezes as pessoas colocam até como estereótipo da psicologia, a respire. Gente, tem gente que não sabe respirar. Isso é muito A claro no maioria das consultório. pessoas não sabem respirar. Primeiro que essa respiração que a gente está fazendo aqui, ela é automática. A respiração consciente, ela é diafragmática. Sim. Quando eu começo a fazer ela com os pacientes no consultório, as pessoas sentem dor. Não sei se vocês já tentaram fazer, mas a respiração diafragmática, ela dói. Porque ela precisa estar consciente, você precisa fazer um esforço respiratório, né? E a gente não está acostumado porque a gente respira no automático. Então, respiração funciona para muita gente, mas não funciona para muita gente. A gente vai tentar se conectar com o ponto de atenção da pessoa, pensando na situação profissional que você trouxe. Um policial, ele recebe treinamento, mas aí vamos lá, ele recebeu o treinamento adequado? Vamos pensar que sim. Mas ao longo do trabalho dele no dia a dia, ele tem consciência de qual é o treinamento dele para uma situação de chamado sinistro? Porque se ele não tiver consciente, ele vai ter a pessoa que, como a gente vê às vezes no jornal, saiu atirando numa pessoa inocente. Porque ele não teve o controle de um poder que ele tinha na mão, que é uma arma. E é um Sim. poder. A gente não pode deixar de considerar isso. Então, uma das coisas que a gente faz quando a gente vai fazer previsibilidade de cenário é treinamento de situação. Ele recebeu o treinamento. E aí a gente precisa que esse treinamento ele seja contínuo. Por isso que na área organizacional se faz treinamento. Muitas vezes os funcionários odeiam treinamento. Acham treinamento uma perda de tempo. Mas por que que funcionário acha treinamento uma perda de tempo? Porque ele não sabe o sentido do treinamento. A empresa está muito preocupada em dar o treinamento. Mas eu acho que antes... É por isso que eu não gosto da área organizacional, porque eu passo raiva. Porque quando eu ia fazer treinamento, eu perguntava, tá... Mas os seus funcionários sabem o motivo do treinamento? Não, a gente passou um informe. Informe? Quem lê informe, gente? Você tem que ter uma reunião e falar: olha, a gente pensou num treinamento por conta disso, disso, disso. A proposta Inclusive, é essa. pedir opinião. O que é que vocês acham? Porque quando a pessoa se sente participante, ela vai participar do treinamento muito mais motivada. E aí, se a gente pegar o exemplo que você trouxe, a gente está falando de uma corporação dura. Não tem participação. Vem de cima para baixo. Ok, ainda que seja assim, mas teve qualidade? Esse treinamento, ele acontece com alguma frequência ao ponto de você conectar todos os dias os policiais com a situação de confronto? Não, eles não acontecem.
Então, muitas vezes, quando a gente vê respostas que são mais impulsivas, por conta do nosso sistema emocional, que a gente é convocado a reagir, a gente vai ver situações de desastres. Então, uma das coisas que a gente mais trabalha seria o treino de simulação, repetição de cenário. Quanto mais a gente faz previsibilidade de cenário, mais consciente eu chego diante de um cenário que é avassalador. Para a gente, na psicologia, são os pacientes com ideação suicida. Se a gente não tem uma previsibilidade do que pode acontecer numa situação, você sempre vai achar que deu um atendimento incorreto e por isso o paciente tirou a vida. E não é por isso. Então eu preciso ter consciência de que o paciente ele pode tirar a vida dele, mesmo quando eu sou chamada para uma situação de socorro. Eu não posso achar que eu vou salvar o paciente. Eu não, até hoje todos foram salvos, mas eu não posso sempre achar que isso vai acontecer, porque em algum momento isso pode não acontecer. E aí eu vou dizer, sou incompetente? Não. Precisa estar no radar de quem atende o paciente suicida que ele pode tirar a própria vida, numa situação de emergência médica, né. O médico ele precisa ter uma situação de previsibilidade, quanto mais ele treina uma técnica, melhor ele fica, né. Se a gente pensar até no exemplo de uma cozinheira que ela vai pegar um grande jantar para fazer, quanto mais ela for se especializando diante de uma quantidade, de proporção que ela precisa fazer, melhor ela vai responder a um chamado, que às vezes ela pode se sentir insegura e dizer: "Não, não vou pegar esse pedido aqui", e deixar de ter uma satisfação profissional e até uma satisfação financeira em torno desse retorno. Então a regulação emocional, ele vem uma das coisas que é base da regulação emocional é o conhecimento. Você precisa ter o conhecimento sobre o que faz. Quem não sabe o que faz, faz qualquer coisa. Quem faz qualquer coisa não serve. Ninguém pode fazer tudo e fazer de qualquer jeito. E quando você fala do conhecimento sobre o seu trabalho, não somente a dinâmica da sua especialização, mas há também o caráter, a personalidade da Sim, pessoa com sim, sua sim, história e toda a sua sim. cultura e todas as suas relações e as experiências que ele vive enquanto trabalho e enquanto pessoa na Sim. sociedade. Porque imagine um policial, por exemplo, dentro de um cenário em que ele está lidando com confrontos diários, né? Ele pode estar Tá ali ele tá na linha de frente, então ele tá lidando diversas vezes, não uma, mas a gente tá falando aqui de condicionamento, não uma, não 2, não 3, mas através das experiências que ele tem ali, violentas, vamos dizer assim, ele acaba criando um cenário de uma situação e o corpo, a mente Uhum. começa a reagir dentro daquele sistema onde versus a forma como ele pensa e o seu processo mental e os seus padrões, versus a situação do padrão que está estabelecido ali de experiência. Uhum. Então ele já começa a reagir e o seu próprio corpo ele já começa a agir imediatamente quando ele vê uma situação similar. Então eu vejo uma situação similar a um confronto que eu tive, meu corpo na mesma hora vai emitir uma resposta Uhum. automática e eu Perfeito. vou reagir como com luta e fuga, meu cortisol vai estar Sim. nas alturas, meu sistema limpo já está ativado, e eu não vou pensar muito, simplesmente eu Uhum. vou reagir, porque foi o que aconteceu naquele momento. Sim. E aí, como a gente pode olhar para esse cenário, não somente enquanto um policial, mas enquanto essas pessoas do dia a dia, porque estão nesses processos diversos a minha situação, versus a experiência que eu tive, e eu estou sempre reagindo, reagindo, reagindo à vida. Como é que eu posso parar diante disso? Eu vou dar um exemplo. Eu conheço um policial, o único policial, por sinal, que eu conheço, um amigo nosso, um amigo da família, do qual ele é um homem jovem, ele trabalha na Rundesp que fala, né, na Isso. Rundesp, linha de frente, e ele é o homem mais calmo que eu já vi na vida. Você olha para ele, senta do lado dele, é a pessoa mais calma e tranquila que você vê na vida. Ele é um homem que ele gosta de leitura, mas é como se ele soubesse colocar: "Aqui eu estou nesse local de trabalho, então aqui eu tenho essa Uhum. situação, e quando eu saio daqui, eu tenho os meus cuidados, então eu gosto da leitura, eu gosto de ambiente tranquilo, eu gosto de uma música tranquila, eu faço minhas atividades físicas", então ele consegue Uhum. trazer um nível de autorregulação perfeito, porque ele tem um equilíbrio, Uhum. mas eu te digo, foi a única pessoa, o único policial que eu conheci, que de fato agia dessa Se a forma. gente for para a história de vida dele, com certeza ele tem uma história de vida de Sim, ambiente validante, o que a gente falou de personalidade. Eu acho que tem 2 questões. Uma aqui a gente já comentou um pouco, que tem a ver, ele gosta de ser policial? Ou ele é policial porque toda a família de policiais, ele tinha que ser policial, boa pergunta. né. Às vezes você é médico porque toda a sua família é médico e você não podia fazer outra coisa. Às vezes você é engenheiro porque toda a sua família é engenheiro e você queria fazer sociologia, mas não pode, porque numa família de médico ninguém vai fazer sociologia. Então, às vezes você está na carreira errada, então você vai responder emocionalmente aquela carreira errada, porque se você não está conectado com aquilo para fazer, eu acho que esse é um aspecto. E o outro é que a gente chama de foco na missão, né. Qual é o foco na missão? O que é que você precisa fazer para estar bem no seu trabalho? Eu preciso ter uma vida emocional, ok. A minha vida emocional de psicóloga, ela precisa ser boa.
Aliás, a minha vida emocional de Lu precisa ser boa para eu ser psicóloga e para eu ser professora. Porque o mesmo desafio que a gente tem no consultório com um paciente ou com um casal, porque eu também atendo famílias, a gente precisa ter numa sala de aula, que eu já peguei sala de aula com 128 pessoas. Porque são pessoas completamente diferentes. Você está sempre exposta, você está sempre vulnerável, alguém está sempre te observando. Então, se você não tem uma segurança emocional, em um desses ambientes você vai falhar. Então, quando eu entro na sala de aula, eu preciso saber o que eu vou falar, que é o conhecimento que a gente falou anteriormente. Mas eu preciso ter foco nos processos. O que eu preciso fazer para estar bem numa sala de aula? O que eu preciso estar bem para atender uma pessoa que tem transtorno bipolar e na minha família eu tenho uma pessoa com transtorno bipolar? Então, isso é o que dá a condição de, diante de um cenário de catástrofe, de sinistro, eu consiga responder sem perder a regulação emocional. Então, veja que a regulação emocional ela é um construto de várias coisas. A gente não tem um processo que se regula, né? Eu me emocionei aqui recente, Simone deu um tempo, eu me regulei, mas isso aqui é uma coisa muito passageira. A gente aqui não enfrentou nenhuma situação de sinistro, Sim. mas em situações de sinistros é isso que a gente precisa. A gente precisa ter foco nos protocolos. Então, assim, eu preciso ter um sono de qualidade, eu preciso ter uma alimentação de qualidade. A alimentação de qualidade não é uma alimentação perfeita, alimentação fitness. Eu preciso ter relações de qualidade, eu preciso ter lazer de qualidade. E aí eu consigo chegar numa sala de aula e qualquer que seja a situação lidar. Mas também quando acontecer, a gente saber sair de cena. Recentemente, esse semestre, acho que foi a primeira vez na minha vida que aconteceu, eu entreguei uma disciplina porque eu fui desrespeitada na sala de aula. Eu nunca fui desrespeitada por meu pai e minha mãe. Eu não posso ser desrespeitada por outra pessoa. Estava dando aula, casos clínicos como a gente faz, né? Sim. As primeiras aulas, problematizando ali os casos. Olha, gente, é esse ponto que a gente vai pegar. Isso aqui tem a ver com o exame mental. A turma extremamente ansiogênica com a metodologia. A metodologia ela é difícil mesmo, mas você quer aprender fácil? Não vai para faculdade, ou pelo menos não vai para minha aula, né? Faz EAD. E a turma estava reagindo muito. E eu, com muita paciência, eu sei que as turmas têm dificuldade. E eu vou dando tempo. Olha, gente, no próximo melhora, no próximo. Você vai ganhando intimidade com a metodologia. E a turma é extremamente reativa, ao ponto de que um grupo de alunas revirava os olhos enquanto eu dava aula. Eu não tenho filho, porque eu não quero ver um menino revirar o olho para mim. Não vou admitir que um aluno faça isso comigo em sala de aula. E além delas fazerem esse comportamento, que é um comportamento extremamente violento, elas fizeram um comentário. Você não pode fazer a prova nesse formato. Eu fiz como? Eu não posso. Terminei a aula, liguei para o meu coordenador e descrevi para ele a situação que tinha acontecido em sala de aula, formalizei por e-mail e disse: eu não vou ficar nessa turma. Eles não me merecem. Aquela turma não merece a aula que eu posso dar. Por quê? Porque eu tenho foco no meu processo. Eu sei a qualidade da aula que eu dou, eu não preciso ser validada por ninguém. Eu já fui validada, eu já passei por esse processo de validação que todo mundo precisa. Sim. Mas eu não posso colocar isso à prova a todo tempo para agradar. E que bom que eu desagradei eles e pude experimentar esse lugar de dizer, eu não preciso de todas as turmas, eu já tenho turmas o suficiente. Saber dizer não é importante quando você Exatamente. se conhece, né? Mas é um processo difícil. Porque o que você, no seu ímpeto, quando você não se conhece, o que você quer fazer? Não, eu vou mostrar que eu consigo. Eu não preciso mostrar mais nada. Já mostrei tudo que eu tinha para mostrar na minha vida profissional. Perfeito. Perfeito mesmo, adorei. E falando sobre isso, a gente estava no carro, né, conjecturando de assuntos e dessa questão de autorregulação e de como nós reagimos diante de situações mais delicadas diante da vida. E algumas das vezes a gente parou e falou assim: poxa, às vezes, quando você tem essa atitude, as pessoas podem achar que você é uma pessoa fria. Estávamos trazendo um caso. Ou então fraca, não aguentou a É, turma. Muito e pelo contrário. justamente é o contrário, é quando você tem tanta consciência de quem você é, do que você entrega, do que você faz realmente para entregar, né? De todo o desempenho que você traz para fazer o seu melhor, que você sabe que aquela é a melhor resposta, que é inegociável Uhum, aquilo ali. E as pessoas não estão acostumadas, porque elas estão no uhum, mesmo padrão da vitimização, uhum. de você precisa me acolher, eu preciso, eu sofro, então diga amém para mim e só me abrace, mas não traga, além do conforto, não traga uma janelinha de uma possibilidade diferente. É porque eu costumo dizer, ok, a gente vai acolher, mas olha, você está vendo esse lado, você está vendo aqui, tem uma janela, tem outra janela, Uhum. tem outra janela. Então, eu tenho diversas possibilidades da qual eu posso olhar diferente para esse cenário. E quando eu olho diferente para um cenário, eu posso reagir diferente. Uhum. Exemplo,
Falamos, eu disse: "Não, eu vou falar sobre um assunto", apesar de é pessoal, mas eu gosto de trazer relatos. Na TCC a gente chama isso de autorrelato, fica É, tranquila. autorrelato. Eu gosto de trazer autorrelato porque a gente está falando de vida real. Eu não estou dando apenas exemplos externos. Eu digo: "Olha, aconteceu comigo também", e eu falo com tranquilidade sobre isso. Por quê? Porque eu passei por isso e está tudo certo. Então, por exemplo, eu tenho uma irmã que ela faleceu há 2 anos, ela teve metástase, e no início, eu soube da notícia, eu estava em plena reunião de um lançamento na imobiliária, da qual eu trabalhava, e simplesmente a mensagem aqui, ó, bum, metástase. O corpo reagiu naquele momento, mas eu respirei e digo: "Janela de possibilidade", de maneira muito inconsciente, janela de possibilidade, escolha. Eu escolho estar aqui, segura a onda, daqui a pouco a gente vai. Continuei ali, foquei, respirei, saí, bebi uma água, porque não era uma situação fácil, voltei e depois fui para cuidar da minha irmã. Se você quer acessar todo o conteúdo deste episódio, preparamos uma versão transcrita. Basta acessar o QR Code aqui na tela. Naquele processo do trabalho, eu tinha chegado para a diretora e tinha dito: "Olha, está acontecendo isso, vou me ausentar muitas vezes, porque minha irmã precisa de presença, e vou estar com ela". E aí eu fui nesse processo. E nesse processo de autorregulação e de conhecimento, onde você percebe que muitas coisas não estão validando mais, casou também com essa situação, de eu olhar para essa presença e dizer: "O que é que eu estou fazendo com a minha vida, com o meu trabalho, e de que forma eu estou sendo realmente presente naquilo que é importante para mim, do que eu quero para minha vida". Então ali eu deixo uma carreira que estava consolidada, crescimento e consolidada, Uhum. e eu digo: "Não, eu vou olhar para mim". Mas além de olhar para mim, eu vou estar presente para quem de fato precisa naquele processo. Minha irmã levou 2 meses, 2 anos no processo de químio, no processo dela contra o câncer, e eu digo: ela venceu. Mas ela venceu no sentido de que, e aqui eu estou buscando autorregulação para equilibrar. Ela venceu no sentido de que ela esteve presente e viva durante todo esse processo. O médico Uhum. disse: "Você tem 6 meses", ela teve 2 anos. E nesses 2 anos, dentro da janela dela de escolhas, ela disse: "Eu vou viver e eu vou estar presente". E eu digo, não foi uma coisa simples, porque ela passou pela químio, e a químio ela é delicada, ela tem um processo do corpo que deixa você cansado, então ela tinha 1 semana de químio e 1 semana de recuperação. E nessa semana de recuperação, na hora que ela voltava. E ela ia fazer live para as pessoas, e ela ia fazer palestras, ela dizia: "Olha, tem uma maneira da gente ver a vida diferente". E eu trago isso comigo. Deixa eu respirar, porque a gente lembra. E nesse processo, o mais interessante é que eu digo, nessas horas eu costumo ser mais fria. Não é que eu não esteja, porque aqui eu estou Sim. emocionada. Não é que eu não sinta, mas é que nesse momento eu digo: "O que que eu tenho no cenário? O que que eu tenho aqui? Eu tenho isso, isso e isso de opção. Vai adiantar eu ficar me emocionando, sofrendo, chorando, quando eu tenho uma pessoa que precisa de mim? Vou respirar e vou estar ali para ela e vou estar presente. Vou mostrar para ela sempre os melhores cenários e vou acolher quando precisa. E quando eu tiver que chorar, eu vou chorar. Agora eu tô chorando. E observem, tá tudo bem. E eu vou me autorregular e tá tudo certo, porque é uma linda lembrança que eu tenho, porque ela é minha irmã, vai continuar sempre Tá na sendo. sua memória declarativa Exatamente. explícita. E está aí uma forma de autorregulação, em que uma pessoa, no caso ela, enquanto o seu processo, entre altos e baixos, muito fortes, intensos, ela trouxe uma autorregulação e trouxe exemplos de vida. E para mim, eu também busquei trazer em mim essa autorregulação, que para muitas pessoas poderia ser simplesmente: "Olha, você está sendo fria, você está sendo prática demais", e eu digo: "Não". Porque aí sempre tem o Eu julgamento de estava alguém que não sendo vive a o sua que história. era a melhor escolha para sustentar aquele momento, entende? Então eu acho que em exemplos difíceis, porque a gente vai ter, você pode ter uma pessoa que nesse momento está passando por uma enfermidade, algo difícil, entender que está tudo bem, você rir, você chorar, mas é compreender que é o momento presente que conta. É a gente estar aqui, o que que eu tenho agora enquanto janela de possibilidades? Quais são as escolhas que a gente tem? A minha sogra, ela tem 80 anos, e ela tem, sabe aquelas taças antigas polonesas? Uhum. E aí eu fui na casa dela e eu me surpreendi que ela simplesmente disse assim: "Olha, tem umas taças polonesas que eu quero te dar, são lindas". E eu vi, eu abri a gaveta, lindíssimas. Disse: "Minha sogra, você nunca usou?". Ela: "Minha filha, eu ganhei quando era jovem da minha mãe". Acho que tem mais de 60 anos aquelas taças, e ela nunca usou. Eu disse: "Eu não acredito". Eu peguei na mesma hora a taça, lavei, coloquei café, fiz: "Vamos brindar a vida agora".
e brindei com ela com aquela taça e ela, pela primeira vez na vida dela, ela tomou um café com uma taça que ela tinha guardado e não tinha usado para a vida. Eu digo, se você me der, eu vou usar na minha casa todos os dias e vou brindar e dizer, ó, taça polonesa, sou rica, sou feliz, vou viver. Entende como é? É o que a gente pode olhar para a vida com janelas diferentes. Isso que você descreve é o que a gente chama na regulação emocional de consciência emocional. Eu preciso ter consciência sobre a emoção, né? A gente falou sobre conhecer a emoção. E a outra coisa é a consciência sobre a emoção. Eu tenho duas opções. Ou eu vou lidar com ela, ou eu faço de conta que ela não existe. A maioria das pessoas fazem de conta que elas não existem e bota pra dentro. Exatamente. Tampona. E aí a gente tem os transtornos somáticos. Os transtornos somáticos, eles vêm do adoecimento do que não é visto, do que não é consciente, que ela é colocado pra fora. Eu preciso viver o adoecimento da irmã que tá com câncer, né? Eu preciso viver o processo do trabalho que tá difícil bater a meta. Se eu não vivo isso, se eu não reconheço emocionalmente isso vai me adoecer em algum momento. Em algum momento. Então, o que você descreveu foi o que a gente chama de consciência emocional. Você ter consciência sobre a emoção e não negar a emoção. A maioria das pessoas negam a emoção porque não querem mostrar o choro, não querem mostrar a vulnerabilidade, senão vai ser fraca, não vai conseguir vender uma casa de milhões. Chorando desse jeito, fraca, péssima, vou demitir. Né? Então, a gente tem medo de se mostrar, porque a gente é julgado pela performance. E eu já penso diferente. Eu acho que esse processo de autoconhecimento, eu disse aqui no episódio passado, eu digo, a minha vulnerabilidade é a minha maior força. Eu não tenho problema nenhum em falar de situações de não. gestão emocional, porque as pessoas precisam de pessoas reais, de vida real, para que ela possa entender o caminho. Se o meu papel é mostrar o caminho, porque eu já entendi quem eu sou e o que eu quero levar para o mundo, a melhor pessoa para dizer o caminho foi, gente, eu passei pela dor, eu sou um ser humano, eu passei por situações, mas eu soube lidar. Então, olha aqui, ó. É assim. Uhum. E tá tudo certo. Uma coisa que os alunos sempre perguntam na faculdade é se a gente pode chorar. Ah, e se o paciente está lá e tal, pode chorar? Pode, claro. Você não pode se desesperar tão mais quanto o paciente. Aí mostra que você não tem regulação emocional. Mas a gente se emociona várias vezes. Pode abraçar o paciente? Pode, desde que o paciente queira abraço, né? Você não vai abraçar quem não gosta de abraço. Tem pessoas que não gostam de toque e você precisa respeitar. Diversas situações eu chorei com o paciente. Recente aconteceu, tem mais ou menos uns 20 dias. Eu fui com a paciente ao médico e a gente recebeu, eu digo a gente, né? Parece que eu recebi o diagnóstico, mas é mesmo. A gente recebeu um diagnóstico muito ruim, né? É uma afasia logopênica, é uma questão de um processo de memória bastante grave. E na hora que o médico falou, eu me emocionei muito ao ponto de não conseguir segurar a emoção. Então, você está vivendo aquilo agora. Eu tenho consciência sobre o processo de adoecimento dela. Eu não posso fazer de conta que ela vai melhorar. Ela não vai melhorar. E a gente precisa reconhecer isso. E muitas vezes a sua emoção do lado dela, que as pessoas elas podem não compreender, mas gera um processo de empatia que é genuíno, muito maior, e é o maior conforto que ela pode ter naquele momento. Porque ela tem a psicóloga dela, que está ali para amparar, mas também a humana que está ali dizendo: eu entendo você. Eu estou com você. E poder dar um abraço e poder se emocionar, também é ela compreender, parte. não é? É ela compreender esse processo. Agora imagina dentro do ambiente empresarial, Totalmente né? controlado, né? Que eu Frio. preciso ser aquela pessoa, aquela fortaleza, eu trabalho sob pressão, eu estou em ambiente de trabalho e eu tenho as minhas questões, eu lido com a situação de uma enfermidade, seja em mim ou em algum membro familiar, ou eu lido com questões financeiras que estão muito difíceis, ou não estou vendendo. A gente vê muitos no mercado imobiliário, né? Pessoas que estão em diversos tipos de situação e elas querem contaminar o ambiente porque elas não têm essa autorregulação. Aqui eu jogo a bola para você, Ah, jogou a bola pra né? mim. Como é que a gente pode trabalhar essa autorregulação ambiente de trabalho? O que a gente poderia falar, né, dentro do seu processo? Porque eu sei que você é uma excelente gestora. Eu falei isso da outra vez, não canso de Simone é falar. ótima. Em termos de gestão, de equipe, do que ela traz para a equipe dela, ela contaminou, vamos dizer assim, o melhor de cada um, né? Porque a gente pode ser um gestor 100% autoritário ou estar ali trazendo o trabalho e não ter essa relação mais interpessoal. E ela teve um olhar de um radar, de olhar as personalidades, as características de cada um e potencializar aquilo que era de melhor em cada um, a ponto de gerar uma equipe, uma união muito bonita, né? Então, eu falo isso aqui, gente, porque isso aqui é um modelo para a gente olhar, analisar, observar e modelar e trazer isso para o ambiente empresarial. Então,
por favor, traga para a gente um pouco dessa questão de como a autorregulação nesse meio de equipe, não só como empresária, mas enquanto os colaboradores, a gente pode falar. O trabalho passa a ser uma segunda família, né? Uhum. A gente passa mais tempo hoje no trabalho do que em casa. O que eu sempre converso com a equipe, que sentido vai vir uma situação desafiadora? Vai, normal, independente da área de corretagem de imóveis, como psicóloga, enfim, com qualquer área. Antes de tomar qualquer decisão, às vezes uma palavra maldita, mal explicada, mal falada, pode gerar uma situação de anos, Uhum. né? Ou então de uma vida inteira de frustração. Então, o que eu sempre passo para a equipe, pare, pense, qualquer decisão que você for tomar. Normalmente, eu peço para que eles dê um pulinho na copa, tome um café e volte. Na volta, ele já viu a situação de outra forma. Uhum. E eu também. Consciência. Tomada de Exatamente, consciência do consciência. cenário. Ele toma consciência do cenário, porque ele não tomou a decisão de forma Impulsiva. impulsiva. Então, todos eles já estão, como é que eu posso te dizer, aptos, posso falar dessa forma, aptos, trabalhados, a nunca tomar decisão de forma impulsiva. Eu também sou assim, quando eu tenho que tomar qualquer medida dentro da empresa, ou com funcionário, ou com colaborador, nunca, jamais eu vou tomar a decisão momentânea. Ou eu vou esperar para o próximo turno, ou eu vou esperar para o próximo dia, porque eu quero ver a situação de fora, para não agir de forma precipitada e tomar a decisão de forma errada, errônea, né? A gente pode colocar ser errônea. O que Tati falou, de fato, acontece na empresa. Eu até falei com o palestrante da anterior, que foi Davi, eu falei, Davi, hoje a imobiliária deveria ser um ambiente de estudo. Estudo de casa. Um ambiente de estudo. Não existe fofoca. Não existe fofoca. Dentro da empresa, como assim não existe fofoca? Não existe intriga. Existe assistência. É um tentando ajudar o outro o tempo todo. Normalmente, no ambiente imobiliário, quando chega um corretor de imóveis e você vai apresentar, ele já vê como um rival. É normal no nosso ambiente. E quando chega um corretor novo, ele é acolhido pela equipe. Você tem imóvel onde? Você capita onde? O que é que você tem para poder estar me agregando? Então, a gente não vê isso lá fora, tá? A gente já trabalhou no mercado imobiliário. Ah, é a empresa perfeita? Desculpe, sim. Sim. Eu me preocupo muito com o corretor na sua subjetividade. Então, eu conheço cada um que está dentro da empresa na sua chegada na porta. A empresa é toda de vidro, então, assim, não existe paredes, né? As divisórias são todas transparentes. Então, quando ele chega, eu já percebo que ele não está bem. E eu preciso que ele esteja bem. Eu preciso que ele tenha essa regulação para que a coisa fique funcional para mim e para ele. Aqui no Conexão Mentes, falamos sobre como aquilo que construímos internamente se reflete na forma como nos comunicamos com o mundo. E quando falamos de imagem, falamos também de identidade, mensagem e histórias. Parte do meu trabalho é ajudar pessoas a reconhecerem seus potenciais e expressarem isso através da comunicação. E uma dessas formas é através de fotos e vídeos pelo celular. Existem histórias, momentos e projetos que pedem uma produção ainda mais completa, ao lado de profissionais que entendem a importância de transmitir essência e propósito. E quando penso em um olhar capaz de transformar registros em histórias, existe um profissional em que confio e que acompanha a minha trajetória há muitos anos. Um olhar que agora também faz parte da construção visual do Conexão Mentes. Edgar de Souza, um fotógrafo baiano que há mais de 30 anos transforma imagens em memória, levando histórias e a cultura brasileira para o mundo. Edgar de Souza, transformando histórias em imagens que permanecem. Para o grupo, inclusive. Né? Para o grupo. Porque uma pessoa, às vezes, contamina as demais. Contamina. Então, assim, para que ele consiga dar continuidade àquele dia bem, se eu perceber qualquer disfunção nele, eu já chamo ele na copa para tomar um café. Eu não tomo café, larguei o café depois da psicologia, graças à psicologia. Ai, ai. Mas eu adoro, tá? O cheiro, para mim, Como é isso? incrível. Qual o problema da psicologia com o café? Aí é outra questão. Então, deixei o café, mas eu tomo chá, eu tomo suco. Então, eu chamo ele para a copa e procuro saber o que é que está acontecendo para que ele consiga autorregular
e levar o dia dele bem. Mas quando eu faço isso, não é só sobre mim. É sobre ele, é sobre o dia dele e é sobre a família dele. A gente faz muito mapa mental, né? Lá na imobiliária, onde a gente procura ver onde é seu aqui que precisa ser ajustado. E eu preciso que você esteja 100% ajustado. Que você estando 100% ajustado, aqui todo mundo cresce. Sim. É um grupo, não é sobre mim, sobre você, é sobre todos. Então, sou muito feliz na escolha que eu fiz. Na minha forma de gestão, eu sou muito feliz. Falo para os meus funcionários direto: vocês comprariam de mim? Né? Seu primeiro cliente é o seu Sim, funcionário. sim. Vocês comprariam de mim hoje? E todos eles falam. Então, o ambiente, quando ele existe respeito, ele funciona, ele acontece. Né? E é genuíno. A base é que é genuíno. É. Né? É isso que é Eu muito sou bonito. apaixonada pelo meu ambiente de trabalho. Então, Eu se sou... vocês quiserem contratar a senhorita Simone Nascimento agora aqui para uma aula, para um curso, performance imobiliária, podem contratá-la, tá certo? Já está feito. Mentoria. Mas eu acredito, já conversei com você sobre isso, que isso é um passo, porque de fato ela precisa ser modelada, ela precisa ser estudada nesse sentido e levar para as pessoas, porque a gente precisa de uma sociedade melhor. A gente precisa de funcionários que estejam colaboradores, saudáveis e felizes no seu trabalho, porque o que a gente vê muito são pessoas infelizes. Tendo Ora, que eu trabalhar. preciso da sobrevivência, eu vou trabalhar, eu quero trabalhar com aquilo que eu gosto, nem sempre é o que eu gosto, a maioria das vezes não é o que eu gosto. Eu posso tornar isso mais agradável, eu posso tornar isso prazeroso, então, poxa, precisa de um ambiente empresarial para isso. Então, atenção, CEOs, empresários, vamos ter atenção a isso e podem conversar com Simone, por favor, Simone, se abra para este novo ramo. A gente pode falar também aqui. Agora, algumas técnicas, assim, a gente fala muito nessa questão, autoobservação, autoconhecimento, que ela é a base de tudo. Todo ser humano precisa, né? Uhum. E de que forma, assim, básica e diária para que nós possamos, no dia a dia, a gente pensar. Porque, assim, por exemplo, uma pessoa, ela trabalha de segunda a sexta-feira, intensamente. Então, ela tem ali, acorda às 6 horas da manhã, vai voltar para casa se ela está pegando um transporte, seja um carro, seja um ônibus, um metrô, ela vai voltar para casa às 19 horas, ou seja, o seu tempo está na rua entre deslocamento e função. Vai voltar para casa cansada, exaurida, ela precisa estar naquele momento dela, para ter um momento de socialização, para ter um momento para ela, ou seja, aquele momento ela só precisa relaxar. De que forma nós podemos encontrar durante essa semana situações que a pessoa possa ter uma qualidade de vida melhor? Isso a gente falando de coisas básicas, eu tomar uma água, eu tomar um cafezinho, se eu gosto do cafezinho, ela gosta do chá, eu fazer uma dança, eu fazer um yoga. Inclusive, eu vi um documentário, eu vou procurar para ver se eu acho e coloco aqui, de um psiquiatra falando que o yoga ajudava muito também nessa construção Ele trabalha a inclusive, respiração e a atenção plena, que a gente inclusive fala de tanto. traumas emocionais, né? Ele trabalhava as memórias do corpo. Então, a dança, o yoga, a respiração, a atividade física, o futebol que a pessoa gosta de fazer, a academia, a corrida, a caminhada, coisas básicas, tomar um banho de mar, O sono, né? O sono. que ela tratou Mas ali. aí tem que saber se a pessoa quer. Dentro daquilo Né? que ela Vamos partir do princípio que a pessoa quer. do E que se a ela pessoa gosta. quer? Porque assim, se você cuida da saúde física, você cuida da saúde emocional. Já há muito tempo a gente tem a teoria de que ela não é indissociada. Então você precisa cuidar do sono, você precisa cuidar da alimentação. Por exemplo, eu odeio atividade física, eu não sei nem quem inventou. Quem inventou eu já não gosto. Mas eu faço todos os dias. Eu vou para academia de domingo a domingo, faço atividades diferentes, mesmo não gostando de fazer. É um processo que a gente precisa fazer. E eu preciso reconhecer, ter consciência sobre isso para fazer. Aí, de novo, a gente não faz o que gosta, a gente faz o que precisa. Exato. A maioria das pessoas, como trabalha muito e é infeliz no trabalho, vai querer depois do trabalho fazer o que gosta. Não o que precisa para se manter fazendo bem o que gosta. Então, esse processo a gente trabalha na psicoeducação. A psicoeducação na psicoterapia é uma coisa fantástica. Ela é um processo muito demorado, porque você precisa trazer a consciência para o agora, a esperança, o porquê, ressignificar as histórias, mas funciona. Quando eu atingi isso, o que a gente pode também despertar? Todos nós temos diálogos mentais. O diálogo mental, às vezes a gente fica assim, eu tô falando comigo mesmo. É isso. Isso funciona na psicologia. Você vai fazendo pequenos diálogos do seu dia a dia, das suas metas, dos seus planos. É como se fosse na verdade, é uma conversa com você mesmo. Esse autodiálogo, o que ele faz? Ele é ao contrário do pensamento automático. O pensamento automático, em geral, ele é sempre um cenário catastrófico. Vai dar errado, não vou conseguir, né? Não vou conseguir emagrecer, não vou conseguir vender essa casa, não vou conseguir pagar as contas no final do mês.
O diálogo assertivo, ou a gente também poderia chamar de crenças funcionais, né, numa coisa mais técnica, é: eu vou vender essa casa e eu vou conseguir pagar a escola das crianças, e eu vou conseguir planejar uma viagem, eu vou. Isso não é pensamento positivo. Eu detesto coach, negócio de pensamento positivo. É autodiálogo. Você está fazendo. Aí você junta com a previsibilidade de cenário. Mas como é que eu vou fazer para vender essa casa? Mas como é que eu vou fazer para fechar esse contrato? Mas como é que eu vou conseguir, né, organizar essa viagem aqui? Então, nesse autodiálogo, você está criando o cenário, quando você está criando o cenário. Porque uma coisa está dentro da outra, né? Não é passo, 1, 2, 3, 4, 5. São coisas que elas fazem intersecção. Então, na medida que eu estou fazendo o autodiálogo, eu estou consciente, eu reconheço qual é a missão, eu reconheço o que, é que eu preciso fazer, eu tenho uma atenção plena e eu estou me conectando com esse fazer, né? Então, eu vou para academia, eu estou cansada, tô, mas eu vou, porque no final eu preciso ir, né? Eu não digo nem que vai ser bom, porque para mim nunca é bom. É porque eu digo, quando eu saio da academia, eu tenho a sensação de que menos um dia. Mas assim, não é horrível, mas eu fiz. Mas a minha vontade todos os dias é de não ir. E eu passo ao longo do dia dizendo: eu vou tal hora. Hoje eu vou 19h30. E aí ao longo do dia eu vou 19h30 eu vou para academia. 19h30 eu vou para academia. Porque se eu não estiver conectada com essa atenção plena, quando chegar 19h30 que eu encerrar o último atendimento, eu já estou esgotada de escuta, porque escutar cansa. Você está trabalhando as Exato. funções executivas numa potência máxima, né? A gente tem um gasto de funções executivas. E a vontade que eu quero é de ficar deitada fazendo nada. Essa é a vontade, mas eu preciso fazer o que é preciso. Vai ter um dia que não vou, porque exatamente estou mais esgotada do que eu não. E aí eu também preciso reconhecer, mas eu preciso estar conectada com a consciência do agora, com a atenção plena. Se eu não tiver, eu só vou fazer no automático. Não é para a gente fazer no automático, né? Então a consciência dos processos que eu vivo emocionais é o tempo todo estar fazendo leitura da emoção. Os pacientes têm muita dificuldade de fazer leitura emocional. Todas as demandas que os pacientes trazem, eu sempre pergunto: qual é a emoção que está envolvida? Aí vem tan, 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 É. aquele tempo de latência interminável, né? Muitas vezes, para mim, até o tempo que eu digo: como assim não consegue reconhecer a emoção? Eu penso, não falo, né? Porque se eu falo para ele, isso vai ser ansiogênico. Ele não precisa dessa ansiedade a mais. E aí eu vou tentando ajudar. Se dentro da história que ele me contou a emoção é medo, eu falo: é medo? Não, Lu, acho que não é não. É raiva? Não, eu não sinto raiva, mas é claro que você sente raiva, todo mundo sente A raiva. clareza é Porque tem difícil algumas de que a ver. gente nega, entendeu? Então, sempre dentro de um cenário da história que é contada, eu pergunto qual é a emoção envolvida. E aí, quando ele traz a emoção, você aceita essa emoção ou não? Ah, mas eu não queria sentir isso. Observe, uma coisa é o que você queria, outra coisa é que você já está sentindo. Sim. Você não queria, mas você já está com raiva. E agora a gente vai fazer o que com essa raiva? Vamos rasgar papel? Né? Porque às vezes essa energia que eu tô ali rasgando um papel, que eu tô amassando um papel, e eu tenho um bocado de papelão lá no consultório para botar os pacientes para amassar papel. Baseada em livro nenhum, baseada só na minha cabeça, que eu vi uma criança rasgando uma caixa de papelão uma vez, ela fez tanto esforço para rasgar a caixa de papelão, que quando ela terminou de rasgar a caixa de papelão, a raiva dela tinha passado. Aí hoje eu mando as famílias ter em casa caixa de sapato de papelão. Na hora da birra, dá uma caixa de papelão para Muito rasgar. bom. Teoria nenhuma de psicologia, ideias da minha cabeça, né? E aí a pessoa precisa aceitar aquela emoção. Quando a gente aceita, aí pronto, vamos se entender por que que eu tô com raiva. Eu tô com raiva por quê? Ah, mas tá, então tem motivo pra ter raiva, não é aleatório. Agora, eu vou sentir raiva todos os dias da mesma coisa? Tem alguma coisa errada. Aí, às vezes, vai ser o divórcio, vai ser a transição de carreira, vai ser reposicionar a educação dos filhos, vai ser reposicionar uma postura no trabalho, né? Quando tem uma emoção negativa que ela está constantemente sendo repetida, se ela não for mensurada num processo terapêutico, mensurada de quantificar mesmo, quanto está pesando, quanto custa essa emoção. Mas aí a gente volta para aquele outro ponto. Tem pessoas que querem esse custo emocional, né? Porque é o gozo, que Freud fala de gozo. A pessoa goza naquela emoção de sofrimento. Tá, então fica aí. Porque aqui eu não posso mais te ajudar, né? Tem alguns pacientes, inclusive, a gente fala muito isso nos processos de educação em psicologia, que é você não consegue ajudar uma pessoa que ela não quer, ela não está interessada. Sim. Inclusive, é uma conversa difícil que a gente tem com o paciente, que alguns pacientes eles falam assim: Lúcia já não está mais interessada no meu caso, né? Eu disse: não é sobre isso, eu acho que você não está interessada no seu caso. E aí eu tenho uma paciente que ela sempre diz assim: ah, mas eu gosto tanto de vir aqui. Eu disse: eu quero que você continue gostando, mas eu quero que sua vida melhore. Se a sua vida não melhora, qual o sentido de continuar vindo aqui? Você não é minha amiga.
E os pacientes não são meus amigos, eles podem até se tornar amigos, como eu tenho ex-paciente que a relação misturou tanto, né? Tenho 2 ex-pacientes que são amigas pessoais hoje. E a gente conversou isso na terapia. Eu fiz: "Ó, aqui tá encerrando o processo de terapia, essa sessão você nem paga mais, agora a gente é amiga". E a gente precisa colocar isso, porque às vezes exatamente porque você tem um repertório de habilidades sociais mais restrito e você desenvolve vínculo seguro com a psicóloga, que você confunde. Isso é um processo que pode acontecer. E aí eu falo: "Tá, mas a gente não é amiga, a gente é psicóloga e paciente". "Ah, Lu, mas eu queria tanto ser sua amiga", que é recente esse caso, né, eu falei: "Mas a gente não é amiga, a gente pode até vir a ser, mas talvez não seja o momento ainda". E quando eu falo isso, eu tô correndo o risco de perder um paciente. Sim, Perder, né, Sim. perder. Eu não vejo como perder, porque se o processo dele terapêutico não está avançando, a gente tem um nome agora que eu esqueci para isso, quando a gente fala que o paciente ele não está seguindo, eu não gosto muito dessa ideia de seguir, mas quando o paciente não se envolve no processo de tratamento, para que ele faça a parte dele, né, você estagna, você não tem o que fazer. E se eu percebo que eu não tenho mais o que fazer com ele, porque ele não está devolvendo esse investimento, eu vou desinvestir do caso dele, eu já não tenho vontade, né. A ideia de vontade, que é função psíquica, é uma vontade, eu preciso ter vontade que ele faça o processo de atravessar, de superar a ansiedade, a depressão, do emagrecimento, do divórcio, da educação dos filhos, né. Você fica desinvestida, a gente precisa de investimento para fazer as coisas. e o seu propósito ele tá latente o tempo todo, né. Sim. E é interessante trazer isso, porque no meio, por exemplo, em que eu vivenciei, por exemplo, de mentorias e de alguns processos, vamos falar de coach, de alguns desses processos, você ouvia muito dizer assim: "Ah, você vai passar anos no psicólogo e ele não quer resultado", e a pessoa ela não sai com resultado. E é interessante você trazer isso para desmistificar Desmistificar. exatamente que, na verdade, você tem interesse total em que ele tenha um bom êxito Sim, sim, e não tem interesse em ter uma pessoa que não queira ter o seu resultado. A sim. questão é que cada pessoa ela vai Tem um passar tempo. pelo seu processo Isso. exatamente. E eu sempre digo assim, eu digo que não é perder o paciente, porque vai ter outro, né, que está Sim. interessado em fazer o processo. Então eu É, nunca acho que é perder o paciente, pelo contrário. exatamente. Às vezes esse paciente vai, né, eu sempre coloco a possibilidade, vamos dar um tempo de 3 meses? "Ah, Lu, 3 meses é muito", 3 meses passa muito rápido, né. Porque as pessoas, na verdade, ficam com medo de não ir à terapia, porque eu acho que tem o efeito placebo. Eu Sim, estou indo à terapia, aí você sim. acha que está sendo terapeutizado. Esse não é o processo. Aí eu sempre faço uma negociação, né? Tento fazer. Vamos fazer então, se ela acha, vamos fazer um tempo de 2 meses? Em 2 meses você volta, não tem problema, vai estar aqui seu horário. Mas esse tempo vai servir para a pessoa sentir a falta do processo. E aí talvez, na falta do processo, ela reconheça a importância do processo, ou talvez não. É. E tem uma escolha consciente dali, não Exatamente. quero Pronto, aí você. realmente, não quero avançar ou não, agora eu estou Uhum. pronta para passar pelo E processo. aí talvez pelo menos um êxito a gente conseguiu, trazer a consciência para o É. processo, né, Que que é é a um dos base. processos que a gente falou aqui da É, regulação que é emocional. a base. E em geral o É, paciente retorna. é. Uma pessoa que ela não está em um processo com um psicólogo. Uma pessoa na sua casa, nas suas atividades diárias, um cenário de uma pessoa que está assistindo agora e que ela tem suas atividades diárias como ela pode reagir. Por exemplo, sempre antes de eu atender nos meus mentorados, eu tenho o meu processo. Então, eu vou fazer um aterramento, eu vou fazer um processo de respiração, eu vou me conectar àquele momento. Para quê? Para que eu esteja inteira. Né, então eu vou trazer a minha mente de forma que eu tenha com foco total para aquela situação. Pronto, eu faço o meu processo. É um processo de autorregulação, para que Uhum, eu esteja inteira ali. Quando eu saio, eu também tenho outro processo para que eu uhum. libere e que eu não leve nada comigo, Sim, né, que campo vibracional, né. é extremamente importante que foi ali e agora eu volto para mim. Então eu tenho o meu processo. Eu tive um dia agitado, então eu tenho o meu processo de autorregulação. Todos os dias eu tenho o meu processo dentro de um dia agitado ou de um dia mais tranquilo. Eu tenho o meu momento do meu cafezinho. Eu não abro mão dele, então eu vou ter um momento que eu vou estar ali com o meu café. Eu vou respirar. O que eu estou querendo dizer é, eu vou utilizar técnicas do dia a dia, coisas simples, Uhum. disponíveis, gratuitas para Sim. gente, e que a gente vai fazer em casa, na rua, onde tiver. Vou dar um exemplo para vocês aqui agora, que elas não iam falar, mas eu não vou perder essa deixa, elas estão descalças. Vou falar, mas é muito bonito. Agora eu vou explicar por quê. Porque é um processo de trazer autorregulação. E temos aqui 2 profissionais que fazem isso.
E elas estão hoje descalças. A gente não vai poder mostrar o pé na produção, mas eu quero só deixar essa deixa aqui para vocês, porque assim, quando a gente tem consciência, a gente faz isso. A gente bota depois a foto do É, descalço no Instagram, muito, quando então, for gostei divulgado. dessa. Vamos fazer isso, porque assim, se eu tenho consciência de estar regulada, eu vou utilizar tudo a meu favor. Então, eu entendo que esse corpo é uma mecânica da qual ela tem uma funcionalidade. O nosso corpo ele tem elétrons. A Terra, ele tem elétrons. O planeta Terra, ele tem a frequência Schumann, que é o campo vibracional da Terra. Quando eu entro em contato com a Terra, por isso que a gente diz, vai botar o pé na grama, bota o pé na areia, Sim, essa toma um banho de vivência, mar. né, da Essa natureza. vivência de contato desse corpo vibracional elétron com a natureza, ele faz o que a gente chama dessa liberação, né, de trazer essa equalização e a gente está ali com mais paz, com mais tranquilidade, e eu me sinto bem. E a gente está falando aqui que é zero misticismo, a gente está falando de Sim, ciência, sim. né? E que enquanto eu tenho consciência disso, eu agora uso a meu favor. Então, em Exatamente. casa vão andar descalça. Aqui vocês estão descalços. Eu não fiquei descalça hoje. Já estou pensando na próxima já ficar também. Gostei da ideia. E tenho minhas técnicas de respiração. Então, dando exemplos de, através da minha consciência, o que eu posso fazer no meu dia a dia. Uhum. Isso é importante, né? A tomada de consciência sobre o processo. Lá no consultório eu fico muito descalça. Não na primeira vez. Quando o paciente vem de primeira vez, eu boto sapato para ficar toda na performance, né? Sim. Na continuidade das sessões, eu sempre estou descalça. O sapato fica ali no cantinho e aí eu estou descalça. E aí o que é que eu percebo com o passar de algumas sessões? Alguns pacientes também tiram o sapato, Sim. né? Porque eles vão se sentindo tão confortável que você só tira o sapato onde você fica confortável. Né? Esse é um processo que a gente, inclusive, faz em casa, a gente não faz na rua. E o espaço terapêutico, Freud sempre falava que o paciente ele precisa gastar o espaço terapêutico, ele precisa gastar o terapeuta. Né? Gastar no sentido literal da palavra. Quanto mais ele se apropria daquele espaço, mais confortável e mais intimista. Tem paciente que almoça no consultório porque ele vai na hora do almoço. Inclusive, eu tenho um micro-ondas lá exatamente por isso. Né? Tem paciente que penteia o cabelo, tem paciente que, enfim, faz maquiagem, né? Como eu acabei fazendo lá embaixo antes de chegar aqui. Tem paciente que, Lu, eu preciso mandar um e-mail antes, porque eu não. Ele precisa sentir que ele pode fazer isso naquele espaço. Que aquele espaço é um espaço seguro. Assim como a nossa casa deveria ser um espaço seguro da gente ter o lugar para voltar. Sim. E aí, o que que a gente observa? Muitas pessoas que não vão ter o espaço familiar seguro, elas tendem a se desregular ou não conseguir fazer uma regulação emocional, porque ela não tem o espaço de segurança. E a casa, ela deve ser o nosso principal espaço. Melhor dizendo, ela deve ser o primeiro espaço de segurança. Porque é onde a gente diz, eu vou para casa, eu agora vou voltar para casa. Quando você tem um ambiente inseguro ou um ambiente violento, você não tem como se regular emocionalmente. E, infelizmente, a gente sabe que muitas famílias, muitas casas são inseguras, né? Relacionamentos violentos, relacionamentos de violência doméstica, crianças convivendo com esse ambiente. No outro dia, esse pai e essa mãe saem para trabalhar como se nada tivesse acontecendo, mas esse nada está sendo somatizado o tempo todo. Uma hora a coisa vai dar bem errado. Tem uma técnica chamada EFT. É uma técnica que ela foi baseada no estudo da acupuntura. Então, ela trabalha com toques de meridianos, onde ele promove liberação. Então, por exemplo, nesses momentos de extrema tensão, essa técnica, ela ajuda muito na pessoa que ela não está processando, vamos dizer, de forma consciente, ou ela está com alguma tensão que queira liberar. Então, o processo é simples, você pode estar em pé ou sentado, e você vai fazer o seu processo de respiração, você pode inspirar 3 segundos, soltar, depois eu gostaria até que você trouxesse essa respiração diafragma, que eu acho interessante, e aí você vai fazer toques. Simplesmente assim, então você tem aqui no meio, como se fosse um karatezinho, você tem no alto da cabeça, e você pode falar palavras de comando, que ajudam também, comandos neurais. Então, por exemplo, eu agora me permito ficar em paz. Eu escolho ter um dia tranquilo, leve, harmônico. Eu escolho a paz em mim. Então, exemplos. E aqui são meridianos, tá? E você vai tocando, e você vai fazendo isso. Eu me aceito. Eu escolho ter um dia produtivo. Eu sou capaz. E você vai pegando no meridiano. São esses meridianos aqui. Então, essa técnica ela é muito assertiva dentro desse aspecto de você fazer liberação. Estou muito tenso. Não quero fazer um processo de respiração. Não vou botar o pé no chão. Poxa, ó. Isso aqui, claro, né? Estou em um ambiente seguro, não tenho ninguém ali naquele processo que possa ver. Vou fazer ele.
é uma técnica interessante. Outra técnica que eu sempre recomendo é a respiração, né. Tem a técnica da flor e da vela que é simples, imagina que tem uma flor Uhum. aqui, É, ai, eu vou ela é cheirar aquela lúdica. é porque é importante dar É. exemplos, porque o exemplo ele faz com que a pessoa Uhum. ela tenha melhor percepção. E agora eu tenho uma vela, eu vou soprar. E eu faço isso umas 3 vezes. Eu vou baixar minhas ondas cerebrais, o cortisol ele começa a diminuir, e aí eu começo a ter mais clareza, que eu quero que o meu córtex pré-frontal, ele vá trabalhar, onde eu vou ter mais consciência das minhas decisões, e ali eu volto para a minha razão. E ajuda muito também no processo. Agora, claro, a pessoa precisa querer ter disponibilidade, que é o primeiro ponto, né, mas assim, estamos falando de coisas simples que podem te ajudar no dia a dia, que você pode fazer. Andar descalço, se eu tenho uma praia perto eu vou, se eu tenho uma grama, eu tô Olhar passeando para a natureza, né? eu tô passeando com o meu cachorro, eu tiro a sandália e fico lá e respiro e me conecto naquele momento. É uma coisa simples. Estar na natureza, olhar para o céu, ouvir o som dos pássaros, aquilo que você começar a se identificar, eu acho que são formas de você se Uhum. autorregular. Pode parecer bobagem, só testa para ver. É porque muitas vezes a gente quer o complexo, a gente quer o difícil, a técnica cara. Quanto custa É. essa técnica? Né? A gente tende a menos favorecer o básico. Eu sempre digo em sala de aula, o básico funciona. Não precisa inventar muita coisa, o Funciona. básico funciona. Para o corretor, Lu, que já tem uma vida de muita ansiedade, né? O corretor é um ser ansioso, vamos colocar É um assim. ambiente de trabalho ansiogênico. Exatamente. O que você iria sugerir? Eu acho que o diálogo mental, né? Eu acho que o diálogo, o autodiálogo, ele funciona no sentido que você está fazendo um investimento, né? Você vai para aquela negociação, quais são as possibilidades de negociação, qual é a margem que eu tenho, e para aqueles que funcionarem, a respiração diafragmática. Conhecer os processos, né, que eu conheço o processo e vou praticar o processo. Você faz treinamento, né, situações, conhecer o público que você vai trabalhar e tudo isso você vai colocando no seu autodiálogo. Você vai repassando possibilidades de cenário, tá? Mas se não aceitar isso, eu tenho isso e tal. Isso gera segurança, né? A gente tem muito medo da insegurança, do não saber fazer. Quanto mais você conhece, quanto mais você tem segurança, você pode não ter a performance que você gostaria naquele dia, mas você conseguiu alguma. E aí depois você volta ao final do dia para dizer, ó, essa foi a possível. Pode não ter sido a melhor, mas essa foi a possível. Muitas vezes a gente vai fazer o que é possível, não o que é extraordinário. Sim, E aí, de novo, a gente volta pro básico. O básico funciona. perfeito. E eu quero ver como é essa respiração de diafragma. Todos nós queremos, por favor, mostra pra gente. Então, a gente tenta, né? Eu sempre tento dizer aos pacientes que eles têm que ficar na posição mais confortável. Em geral, melhor em pé ou sentada, mas deitada também tá valendo. Você tem que estar com o diafragma descontraído, então por isso que a coluna mais ereta. A quantidade de tempo varia muito. Para quem não tem costume de fazer, você segura pouco tempo. Você tem que prender o ar durante algum tempo. Quanto tempo? Tem gente que consegue 30 segundos, 50 segundos. Se você consegue 3 segundos, aquele é o seu 3 segundos. Então você respira. Nesse momento de segurar, cada um segura o tempo que aguenta ou que vai aprendendo. Quanto mais você pratica, mais você vai aprendendo o tempo que você segura. E na hora de soltar, você precisa soltar como se você estivesse esvaziando uma bola de soprar, que faz aquela zoada. Que é tipo esvaziar o alvéolo pulmonar, né? A gente infla o alvéolo pulmonar, então ele tá cheio. Nesse momento, eu estou trazendo a função da atenção, a função da consciência e a função da atenção para o processo de respiração. Por isso que ele é inimigo do pensamento automático. O pensamento automático ele vai chegando e ele tem espaço, porque não tem nada que está impedindo que ele chegue. E a gente está respirando automaticamente. Pensamento automático, respiração automática. Respiração diafragmática, atenção direcionada. É o que a gente chama de, em psicopatologia, atenção concentrada. E aí eu alterno a atenção entre o que eu estou fazendo e o que eu estou respirando. Então, aí segura uma quantidade que cada um suporta. Não é para testar, porque tem gente que é competitivo, né? Quer competir com a própria respiração. Misericórdia. Não, segura no seu tempo e na hora de soltar. Aí eu digo, na hora de soltar tem que fazer zoada. A gente orienta que a gente comece a fazer de manhã. Uma das primeiras coisas que se faz quando acorda. Ah, eu não lembrei de fazer de manhã porque ainda não tenho o hábito. Lembrou, vai fazendo ao longo do dia. Quantas vezes? Quantas vezes você tiver tempo para fazer. Foca apenas na Porque o respiração. que acontece? Muitas vezes, na hora do sinistro, você manda a pessoa respirar. Mas, gente, não faça isso, porque se ela não aprendeu antes, ela não vai fazer na hora do sinistro. Uma vez eu prestei socorro a uma pessoa que estava numa situação de passeio de barco, ela não sabia que tinha medo de barco, tá? O barco estava muito movimentado.
E aí, ai, Lu, ajuda ela aqui. E aí todo mundo em torno dela mandando ela respirar. Você tá hiperventilando, como é que você respira? Quem tá hiperventilando não respira. E aí eu comecei a fazer, né, um outro manejo com ela, mas principalmente, a principal coisa que eu fiz foi pedir para as amigas dela se afastarem. Porque as amigas estavam mandando ela respirar. Eu disse, gente, afaste todo mundo aqui. E aí segurei na mão dela, e aí fiquei fazendo o contraste do quente e frio. Pegava na mão dela e na outra perna e friccionava a mão para fazer o contraste. Aí sim eu comecei a falar para ela, agora a gente vai respirar junto. Ó, preste atenção em mim, olhe para mim. Porque ela não sabia respirar. Então, é automático a gente dizer respire que passa. Não. Primeiro você tem que. A primeira coisa é observar se a pessoa sabe respirar. Se ela não sabe respirar, e se você sabe, você conduz ela. Senão, você também não tem como ajudar. Esse processo que você falou de pegar na mão É. e foi trazer presença para ela. Foi Presença. fazer ela ter uma Fazer presença corporal. É. Porque no que ela tá ali hiperventilando, ela tá com todos os pensamentos automáticos. O barco vai virar, não sei o quê. E tava todo mundo gritando. Todo mundo tava com medo, né? Foi uma situação bem. Menos eu, é porque eu tenho medo de pouca coisa, não ser barata, né? E aí eu segurei na mão dela, né? Apertei pra ela sentir que eu tava apertando. Ela precisa de um ponto de atenção. Lembra, o pensamento automático, o barco vai virar. Então ela precisa sentir. Tipo assim, uma apertada, não pra sentir dor, mas que eu tô pressionando ela pra ela trazer a atenção pro agora, pra eu sentir que eu tô apertando. E aí a gente foi fazendo o contraste. Depois uma colega começou, né, também trazer até o gelo, né, pegou o isopor lá que tinha gelo e coloca o gelo numa mão, eu fiquei esquentando a mão dela na outra e na outra mão ela tava segurando o gelo. E aí ela desacelera, e aí sim a gente pode começar o processo de respiração, e às vezes nem vai precisar, às vezes a respiração automática ali, junto com essa técnica, já funciona. Muito bom. Muito bom. Esse trazer presente serve também para ansiedade, né? Serve principalmente para os É. processos Eu ansiosos. por isso que Pensei é nisso importante num cenário em você casa. sinalizar É. para quem tem filho, né, ou parente gente com ansiedade. Eu ensino muito isso para as crianças, é tanto que depois que eu falo, assim, aí eu mando a mensagem para a mãe, ó, se pedir uma pedra de gelo, dê, né? Porque a mãe vai dizer, tem uma pedra de gelo para quê? O menino vai chupar gelo? Porque aí eu falo, pega a pedrinha de gelo, vai pro banheiro, fica fazendo na pia para não molhar, para sua mãe não reclamar que molhou tudo, porque tem que lembrar de tudo nessa hora, né? É. Aí eu digo, ó, mãe, pode deixar uma toalhinha lá, e quando eu pedir gelo, pode dar o gelo que é para fazer isso. É quando a mãe, ai, Lu fez, olha, não sei o quê. Então, para algumas pessoas, algumas coisas funcionam, para outras não vão funcionar. Os meninos que têm ansiedade para fazer prova na escola, eu falo, vai no banheiro, faz a respiração, vai na cantina, pede a tia da cantina uma pedra de gelo, e antes de começar a prova, vai ali, né? Vai trocando a pedra de gelo de uma mão para outra, para desacelerar. E se concentrar no que está fazendo agora. Os adolescentes, eles estão hiperconectados, né? Essa lei de não usar o celular na escola é a melhor lei do mundo que eu já conheço, né? Mas ainda assim a gente sabe que é difícil porque eles acabam burlando. E aí na hora do processo de ter que ler, pensar, né? Que é a semântica de uma palavra, não vai. Deu o tal do branco, né? Normalmente, pessoas ansiosas, elas têm o que a gente chama de branco. Dá branco mesmo, a pessoa não lembra. Por que ela não lembra? Porque as funções executivas estão sendo roubadas pelos pensamentos automáticos. Então, ela não consegue, de fato, ela não consegue interpretar um texto que para a gente poderia parecer básico, mas ela não consegue. A gente pode também pensar nas músicas, porque as ondas Sim. sonoras, elas têm um poder enorme, né? A gente pode falar, de certa forma, hipnótico, no sentido de que ela vai trabalhar essas ondas cerebrais nos seus neurotransmissores. A gente vai observar músicas aonde, que você vai perceber. Nas igrejas, Sim. você sim. percebe músicas na academia, se você precisa de uma agitação para acelerar ali seu sistema. Ou se é uma aula de né, pilates e alguma mais música tranquila. mais... Você vai num shopping, você tem aquela musiquinha de fundo para te dar mais relaxamento e você continuar ali. Tudo isso Consumindo. né, o Consumindo. neuromarketing, É tudo ele faz indutor. isso, né? Exato. Tudo ele induz, você influencia para que você esteja interagindo mais Sim. com aquele produto ou Uhum. serviço. Então, por exemplo, nas minhas práticas, eu gosto muito das músicas e recomendo músicas com frequências necessárias para aquilo. Então, por exemplo, se eu vou estudar, gente, você vai aqui no YouTube, você vai lá e colocar frequência para estudo, foco, concentração. Tem lá uma série. E aí, sempre que eu vou estudar, sempre que eu estou trabalhando, criando, eu coloco aquela musiquinha de fundo, boto no fone de ouvido e naturalmente o meu corpo ele começa a reagir, eu começo a ficar mais concentrada e realmente eu entro no foco ali. Se eu quero relaxar, eu coloco em casa também a musiquinha ambiente de relaxamento. Tem músicas que tem inclusive de hertz, você pode colocar frequência 963 hertz, 520, tem algumas frequências que você pode utilizar.
e elas te dão realmente esse estado de relaxamento e de tranquilidade, e eu super recomendo para as pessoas que usem. Teve um mentorado meu que ele disse assim, ele disse: "Olha, essas músicas são muito boas, mas de manhã, olha, observa como ele se observou, né, ele passou a trabalhar a autoobservação. Olha, de manhã eu quero uma música mais agitada, então eu não consigo usar essa música mais calminha de manhã, porque ela vai me deixar mais parado. Então de Uhum. manhã eu já vou colocar uma música mais agitada. Você sabe o que eu gosto? Eu gosto de samba". Eu disse: "Então coloca o samba". Porque deixa ele mais animado e ele desenvolve muito mais ali. Então, ok, se o samba tá te fazendo bem, coloca o samba. Dei outras alternativas também de músicas com instrumentais motivacionais. Uhum. Para elevar, eu disse: "Aproveita nesse momento e começa a imaginar o seu dia, como vai ser, trazendo uma clareza do que você quer. Começa a visualizar aquilo que você quer realmente como meta, porque você precisa ter um foco, Previsão de né, cenário. previsão de ser para que aquilo venha". E aí a gente tem o sistema onde você foca a sua atenção, o seu cérebro ele direciona. Uhum. Então você precisa desse sistema. Se eu foco minha atenção, se eu dou um comando, o meu cérebro, ele imediatamente ele vai começar a trabalhar dentro Uhum. daquilo ali, né. Então eu Uhum. acho que a música com essas questões de visualização, nesse sentido de intencionalidade, ela funciona muito também. E tem um livro, você quando começou a falar de música, tem um livro que eu posso te mandar a foto depois e você pode deixar de recomendação, que fala sobre música e psicologia, música e inteligência emocional. Que Perfeito. tem base na psicologia, não é Maravilha. um livro de autoajuda sobre música Sim, para relaxar, ele perfeito. tem um embasamento de psicologia sobre a música. Música e personalidade. Música e personalidade. É, Perfeito. Gostei muito. vou te mandar a indicação. É. Você já deve ter percebido que autorregulação não começa quando tentamos controlar nossas emoções. Ela começa quando passamos a compreender o que está dentro de nós. À medida que entendemos como nossos padrões são construídos, passamos a compreender como nós pensamos, sentimos, interpretamos as situações e fazemos determinadas escolhas. E é dessa compreensão que nasce a possibilidade de aprender a viver com mais consciência, presença e autonomia emocional. Foi com este propósito que escrevi o Reconexão, um guia para desenvolver autorregulação e voltar para si. Neste guia, reunir conhecimentos científicos, reflexões e práticas integradas para ajudar você a compreender como o cérebro, corpo, emoções e experiências moldam a forma como você vive, se relaciona e faz suas escolhas. Mais do que apresentar técnicas, o objetivo é oferecer um caminho para a autorregulação e construir uma nova forma de se relacionar consigo mesmo. O Reconexão está disponível agora no link da minha bio no Instagram, por meio de uma doação consciente. Você acessa, faz o download e contribui com o valor que fizer sentido para você. Espero de coração que este guia possa caminhar ao seu lado nesta jornada de autoconhecimento, desenvolvimento e transformação, porque toda transformação começa quando aprendemos a voltar para nós mesmos. Este é o meu presente para você. Um beijo de coração. Info só tudo que foi conversado hoje referente à questão da autorregulação, tanto a âmbito profissional como a âmbito pessoal. Qual seria o recado que você estaria passando hoje para as pessoas que estão nos assistindo? Consciência sobre o processo de vida, né. Eu acho que é talvez a principal contribuição que eu possa deixar para quem está assistindo a gente, para vocês também, é a gente ter o processo de tomada de consciência sobre a nossa vida. A gente fala muito, assim, de saúde mental, sobre o que é ter saúde mental. Você não vai comprar saúde mental na farmácia, você não vai comprar saúde mental na psicoterapia. O processo de tomada de consciência, de reconhecer o que você precisa, às vezes você precisa de um abraço, às vezes você precisa de um emprego, né, então focar no que precisa e a partir do que precisa, pensar os processos de saúde mental para você conquistar o que você precisa. E o processo atencional, ele é importante, mas aí a gente volta para os aspectos que a gente começou. O quanto que essa sociedade do espetáculo, da performance, do consumo, faz com que a gente não preste atenção. Atenção se eu tenho fome, né, atenção se eu tenho fome emocional, se eu tenho uma fome fisiológica, né, se eu preciso de mais tempo de qualidade nas relações. Tudo começa pelo processo de atenção. Eu poderia dizer: "Ah, preste atenção na sua saúde mental ou busque saúde mental", mas você precisa ter atenção para o que você precisa, para você reconhecer o que você precisa. Você precisa fechar esse ciclo, né, você precisa fechar esse relacionamento, você precisa reposicionar a educação dos seus filhos, você precisa pensar em estratégias de melhor negociação de venda. As
a partir da atenção à promoção da saúde mental. Com essas coisas que a gente foi falando aqui sobre dicas, sobre possibilidades, procurar. Se está muito difícil fazer, busca psicoterapia, né? É muito difícil um processo de autoconhecimento sem psicoterapia. Não é porque eu sou psicóloga, é porque eu passei por esse processo. A gente só pode indicar aquilo que a gente experimenta, né? Uma das coisas que a gente fala muito na faculdade de psicologia é que é muito difícil você querer ser psicólogo sem ter passado pelo processo de ser paciente. Muitas pessoas, inclusive, buscam a terapia porque tem uma psicopatologia e essas pessoas, para ela, a terapia ela não é negociável, é inegociável. Para o processo de autoconhecimento, ela é negociável a partir das suas expectativas e da atenção que você tem. A tomada de consciência sobre eu preciso virar isso aqui, mas está muito difícil, e é muito difícil mesmo. Mas reconhecer a fragilidade, aí a gente vai e volta, né? Reconhecer fragilidade é difícil, eu me coloco vulnerável, eu não vou conseguir, aí pensamentos automáticos, negativos, eu não acredito em mim, eu não tenho, se minha mãe não acreditava em mim, como é que eu vou acreditar em mim, né? Meu pai não acreditava em mim, eu fui abandonado, não tive pai, né? Criação de mãe solo, tudo isso, né? Eu fui demitida, eu não presto, como é que eu vou me reerguer para buscar um novo trabalho? Você foi desligado, você não foi demitido. Tem outras tantas possibilidades, mas a pessoa começa a entrar naquele processo de autodepreciação. E o autoconhecimento, ele é o oposto da autodepreciação. Ao mesmo tempo que a gente precisa de alguém para incentivar, né? Que você vai conseguir, eu aposto em você, que é o incentivo, que é o apoio, alguém que segure sua mão, mesmo quando der errado. Então, veja que não tem uma, não posso deixar uma mensagem. A gente tem vários nutrientes, né? Desde você ter alguém, desde você reconhecer, desde você ter atenção plena ao aqui e agora, desde você reconhecer que a sua saúde mental está doente. Muitas pessoas têm saúde mental e doente e não reconhecem, porque, mas é porque sempre foi assim. Tá, mas sempre foi assim, mas é disfuncional e a gente precisa reorganizar. Então, a busca do autoconhecimento, ele não é um processo simples, não é uma palavra, né, que a gente utiliza no senso comum, você não tem autoconhecimento. O autoconhecimento ele precisa ser buscado. E quando a gente busca, a gente precisa praticar. Não tem um momento que você diz assim: "Ah, eu já tenho autoconhecimento, e agora?". Tá, e agora você precisa viver o autoconhecimento. Você fala tanto, mas você está vivenciando esse processo? Você para. Uma coisa muito básica no dia a dia das pessoas: as pessoas não param para comer. As pessoas comem trabalhando. As pessoas comem em cima da mesa de trabalho e comem no celular e comem respondendo e-mail. Então, na medida em que eu não consigo ter atenção para comer, e que é um processo de sobrevivência, eu como por sobrevivência. Claro que tem o comer emocional também, mas a gente está falando aqui do dia a dia. Se a gente não come, a gente entra em desnutrição, a gente vai morrer. Então, se eu não consigo parar 5 minutos para almoçar, para tomar café, para fazer um lanche, todos os processos estão comprometidos. Então, a primeira coisa, Exatamente. preste atenção na alimentação. Uma das coisas que a gente trabalha para pensar o paciente sobre esses processos atencionais do dia a dia, eu sempre pergunto como é a refeição. Me descreva 3 refeições da sua semana, como é? "Ai não, Lu, quando eu vi eu tô me arrumando e comendo e não sei o quê". Aí o que a gente fala? Você tem que descansar o talher, né. Quando alguém me conhece acha muito estranho, porque eu deixo os talheres descansando, porque eu aprendi isso na terapia. Eu como e quando eu tô mastigando o talher tá descansando. Segurar o talher enquanto tá comendo não é errado, mas na medida em que eu pouso o talher e ele fica ali, e eu tô aqui ainda nesse processo de mastigação e tal, eu tô tendo tempo de alimentação. A gente tem uma glândula, que eu esqueci o nome agora, que ela é o tempo de processamento em que eu como e o cérebro entende que eu estou comendo. Por que que as pessoas acabam comendo muito? Porque elas comem rápido. Como elas comem rápido, a gente leva talvez aí mais ou menos de 10 a 13, 15 minutos para o cérebro entender que eu estou comendo. Então, quem come muito e come rápido acaba sempre comendo mais do que o necessário, que é a tentativa de colocar alguma coisa para dentro que está disfuncional. Então eu vou lá e tampono com a comida, porque a comida é uma recompensa imediata. Comer é muito gostoso. Quando você come e você come pausado, você está comendo por nutrição. E claro, por socialização, a gente socializa na comida, mas você não está comendo porque você precisa comer toda a comida do mundo. Então, isso é uma coisa que a gente trabalha muito para quem tem transtorno alimentar, né? Compulsão alimentar e outros transtornos, que é você comer e você descansar o talher. A comida não vai sair dali, a comida está ali. Claro, eu tô falando aqui de quem tem acesso à comida. Tem gente que tem privação de comida, né, por questões econômicas. Então, eu acho que são pequenos pontos para a gente prestar atenção se a gente está conseguindo perceber o nosso dia a dia no aqui e agora. Perfeito, perfeito. Gente, a gente não quer encerrar, deixando bem claro a vocês, porque aqui esse papo tá maravilhoso. E eu só quero agradecer a você, Oh, Lu, eu que por ter agradeço a vindo, por vocês, ter muito fofa. compartilhado tanta sabedoria, carinho, atenção, gentileza, por trazer esse conhecimento para todos nós e para quem está assistindo, que com certeza em casa está precisando ouvir e saber que caminho, né, por onde começar.
Eu quero agradecer a você por ter chegado até aqui, por ter ficado conosco também. E quero dizer que se vocês gostaram, vocês também, desse aqui, vocês não sabem o que está por vir. A gente vai falar de motivação. O que diferencia realmente quem sonha de quem realiza. Não perca o próximo episódio. Tenho certeza que você vai amar como foi esse aqui.